Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu quero que a política brasileira se foda. Eu sei que nada disso tem conserto, pô. O que nós estamos chamando de cultura brasileira é uma cultura de fundo de quintal, cultura provinciana que não significa nada para ninguém, para o mundo. Veja, o pessoal usa essa frase, o Olavo tem razão. Por quê? Porque tudo que eu digo depois acontece. O Olavo de Carvalho é o guru do presidente Bolsonaro, é um terraplanista, é um fascista de extrema-direita, e pronto, acabou. E isso é o pensamento do Olavo de Carvalho. Eu pedi, eu implorei que fizessem pelo menos uma coleção, uma antologia do anti-olavismo. E é um fenômeno inédito na história do mundo, gente. Vocês não sabem medir as coisas, porra! Nunca houve contra um cidadão particular um massacre jornalístico e judiciário desse tamanho. Nunca aconteceu, meu Deus do céu! Precisa primeiro levantar a cultura, a partir daí você levanta um pouco o nível moral da sociedade, e daí talvez 20, 30, 50 anos você vai ter uma política melhor. Agora, vamos para casa, vamos estudar, escrever livros, marquem esta época com as suas obras. O senhor leu tal livro a respeito desse assunto? Não. Leu outro? Não. Leu outro? Não. O que o senhor leu a respeito? Eu li o jornal. Aí tu vai tomar no seu cu. Não é mole, não. Os caras vão ficar loucos com esse filme. Vai doer no saco. Vai ser uma coisa horrível. Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, nasci em Campinas, estado de São Paulo, em 29 de abril de 1947, 0h30. Eu sou um escritor e um conferencista, isso sem dúvida, né? Mas não no sentido, como é que se diz, usual da coisa, né? Porque eu digo que eu sou um escritor, mas a maior parte das coisas eu nunca escrevi, eu só falei, né? Quer dizer, eu dei muitas conferências, dei muitas aulas. Se perguntar, você é só um professor? Eu falo, bom, de certo modo sou, mas não sou um professor no sentido
como é que se diz, profissional da coisa, não faço parte da classe dos professores, muito menos professor universitário. Né? Então, eu acho que minha profissão é essa, explicar as coisas tal como eu as entendo, né? Eu logo que nasci, fiquei doente durante 7 anos, com febre, delirando, etc. Mas quando chegou a minha vez de entrar para a sociedade humana, quando eu fui para a escola, eu era um bebê, eu não sabia nada da vida. Então, todo mundo me fazia de trouxa, eu percebia que isso estava acontecendo, e daí veio a verdadeira obsessão de entender o que está acontecendo. Se perguntasse assim, o que você quer ser quando crescer, eu diria, eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. E a minha vida inteirinha foi isso. Quer dizer, observar as situações reais humanas, entender o que está em jogo, né, quais são as motivações das pessoas, quais são os resultados que elas vão obter com as suas ações. E entender, então, o processo da vida humana no seu sentido mais concreto, direto e pessoal, por assim dizer. Na verdade, foi só isso que eu fiz a minha vida inteira. Né? Inclusive as análises que eu faço sobre política é tudo baseado nisso. Né? Olha, a minha infância foi passada dentro de um quarto. Então, o ambiente era a minha cama, a parede do lado onde eu vivia rabiscando coisas. E de vez em quando a gente saía visitar uma tia, uma coisa assim, mas por pouco tempo, né? Então, o meu ambiente era a minha família, né? As amigas da minha mãe que frequentavam a casa e elas iam lá para rir das minhas piadas, né? Juntavam em volta da cama e eu ficava me inventando histórias absurdas, contando para elas e elas morrendo de dar risada. Então, isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto demais, né? Minha mãe era um anjo, rapaz. Minha mãe era muito bonita, parecia uma atriz de cinema. E eu ficava com dó dos meus amigos, porque as mães deles eram tudo umas mocreias muito bravas que vinham batendo neles. Minha mãe nunca me batia, era um doce de gente. Né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha uns 8 anos. Eu fiquei alguns anos sem vê-lo e depois eu fui morar com ele um tempo, na cidade de Iguape. Meu pai, assim, era um perfeito cavalheiro, né? Nunca tive uma discussão com meu pai, jamais, nada. Era um homem educadíssimo, né? Então, assim, de matéria de pai e mãe eu não posso me queixar. Foi ruim porque eles separaram, foi muita tristeza, minha mãe ficou triste, né? A tristeza da minha mãe me tornou muito vulnerável às lágrimas femininas. Mulher chorando obtém de mim tudo que ela quiser. Até hoje é assim. Não sou capaz de dizer não, né? Ele tratava todo mundo com muito respeito, independentemente da classe social. Ele tinha sido colega de faculdade do governador do estado, que era então Roberto Abreu Sodré. Ele tratava esses caras igual que ele tratava o mendigo na rua. E quando ele saía para pescar, tinha uns 2 ou 3 mendigos que iam lá pescar com ele. Eu achava muito engraçado as pessoas que viviam se queixando de pai e mãe, né? Eu falava, pô, por que você vai brigar com seu pai e mãe? Arruma um inimigo de verdade, né? É brigar em casa, que graça tem, né? O meu irmão, quer dizer, é uma vítima da Universidade Brasileira. Meu irmão sempre foi um gênio matemático fora do comum. Inclusive ele conseguiu fazer um cálculo que era considerado impossível, que é o cálculo de otimização de capital de giro. Uma das variáveis são tantos que nem computador aguenta. E ele conseguiu inventar uma fórmula para calcular esse negócio. Né? E, veja você, levou para o mais famoso matemático brasileiro, que eu não posso dizer o nome, e o cara primeiro riu da cara dele, falou, isso é impossível. Daí ele insistiu, não, professor, fica aí, eu só ler aí, amanhã eu volto. Dia seguinte ele voltou, o professor disse, eu aprovo, mas só se você me der participação. Mas isso é o Brasil, rapaz. Então, esse foi o meu ambiente. No começo foi muito pobre. Não tinha nada, na verdade. Só tinha ali a casa, minha mãe, meu pai, meu irmão. Amigos eu fui fazer muito mais tarde, quando eu entrei para a escola, né? Então, evidentemente, eu não entendia o que era escola. Eu me lembro também, todo mundo fazia de trouxa, gozava da minha cara. Um dia eu fiquei bravo com isso, né? E chamei o sujeito para briga. E briguei com ele, eu já tinha sarado das minhas doenças, estava forte, ganhei a briga, né? Mas ele acabou virando meu grande amigo, meu maior amigo. E mais tarde ele foi ser padre. Né? Aí que eu comecei a ter amigos. Né? Esse foi o primeiro.
Aí eu estudei numa escola católica, escola chamada Nossa Senhora da Paz. Os padres ali eram muito bons e eu acho que me deram toda a instrução religiosa mais correta, de acordo com o catecismo antigo, tudo certinho, né? E eu acreditava em tudo aquilo, e eu gostava muito da igreja. Era uma igreja muito linda, cheia de painéis pintados pelo Fulvio Penacchi. Mostrava então cenas da história bíblica, cenas das vidas dos santos, né? Tinha 2 painéis, o céu e o inferno. Aquilo tudo me impressionava muito, né? Mas depois da escola primária, isso acabou. Quando eu saí da escola primária, no ginásio não tinha mais nada, não tinha educação religiosa nem nada. Depois a minha mãe foi trabalhar, ela foi funcionária da Cúria Metropolitana, que onde só me deu mau exemplo. E minha mãe trabalhou lá um tempão. Chegou na hora dela fazer as contas, encerrar o trabalho dela lá, né? Não queriam pagar um monte de hora extra que estavam devendo para ela, né? Daí o meu irmão, ele invadiu a sala do arcebispo, cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, e disse a seguinte frase imortal: isto aqui é um puteiro e você é um proxeneta. O dinheiro saiu na hora. Eu só fiquei bravo porque ele não me avisou. Como é que ele fez isso na minha ausência? Eu cheguei em casa, estava ele e a minha mãe, os dois rindo, que nem louco. Falei, o que aconteceu? Daí me contaram a história. Quer dizer, mas aí a igreja também já não era a mesma da minha infância. Já era a igreja do tempo da teologia da libertação, essa palhaçada toda. Tudo isso é um patrimônio. Eu acho que as ideias principais que eu tive na vida, todas elas saíram disso, coisas que eu vi na infância, né? Essa visão, vamos dizer, do sofrimento humano, da impotência humana perante o destino. Uma coisa que sempre me impressionou muito, né? Essa ideia das pessoas estarem se batendo contra um muro que elas não podem derrubar de maneira alguma, né? Às vezes, as situações são mais fáceis de resolver porque elas imaginam, mas existe a barreira da ignorância, que às vezes é quase invencível. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma experiência, tinha uma cachorrinha, e amarrei a cachorrinha com um laço, um poste. E ela tentava sair, mas ela pulava para frente. Pá, pá. Aí eu falei, quantos anos ela vai levar para ela entender que se ela for para trás, ela escapa? Então eu vi isso, para mim foi a imagem de muitas vidas humanas. Às vezes a solução está na cara, mas as pessoas não sabem. E eu vejo isso tanto na esfera pessoal, quanto na esfera maior histórico-política, não só brasileira, mas mundial. Às vezes as pessoas têm uma certa recusa de entender, porque elas querem acreditar que elas já entendem, né? Então, elas não têm ideia do que eu chamo o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é a lista daquilo que você precisa saber para você entender melhor aquilo que você já sabe. Sempre tem isso, né? Sempre está faltando alguma coisa. E, em geral, a pessoa não tem isso. Elas acham que aquilo que elas sabem é suficiente. Então não fazem as perguntas certas. Já tem as respostas prontas. E aí mesmo aqui se estrepa, né? Isso eu acho que é a grande tragédia humana, né? A maior parte da minha vida foi vivida numa solidão intelectual. Eu não sei como eu sobrevivi a isso. Mas, por outro lado, é bom. Se você está sozinho, você aprende, ou você confia em você mesmo, você está lascado. Também se aprende a agir diante de valores que lhe são superiores. Assume um aspecto religioso um pouco mais tarde, embora tenha sido educado na religião católica e nunca rompi, né? A ideia de que todos nós estamos agindo diante de Deus, eu nunca perdi. Eu sei que as coisas são assim, né?
Um dos grandes processos a serem entendidos na intelectualidade recente foi a casca que você criou ao redor de Olavo. Para qualquer pessoa que queira conhecê-lo, sempre houve uma casca gigantesca para que você não chegue a ler Olavo de Carvalho. Este processo é único no Brasil e tem poucos outros casos no mundo. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas chegam numa livraria e pedem um livro de Olavo mais ou menos como você vai pedir um filme pornô na locadora dos anos 90, sabe? Um jovem quando ele vai comprar cigarro escondido na época da escola. Toda uma ritualística, quase como se fosse uma sociedade secreta ali dos Olavos que fala: oh, eu tô lendo Olavo de Carvalho, sabe? Ah, eu também li. Pense, por exemplo, em como você vai apresentar Olavo de Carvalho para um amigo seu. A resposta é a mais simples de todas. Mande um texto, fuja dos temas de política, mas mande um texto do Olavo sem dizer que é do Olavo. Essa técnica nunca falha. Você vai chegar no seu professor de sociologia trotskista da faculdade e falar: olha, tem um texto aqui falando sobre sociologia, sobre métodos sociológicos. Você lê. Se duvidar, cita lá o nome de um autor qualquer. Todo mundo vai aplaudir. Isso nunca falha. Eu já vi isso acontecendo com estes olhos 1000 vezes. Nunca falha. Todo mundo elogia. Só depois dos aplausos você diga: então este texto é de um cara aí chamado Olavo de Carvalho. Aí você vai ver a cara de desânimo, as desculpas inventadas. Olha, na verdade essa ideia aqui eu não gostei muito, não sei mais o que. Todo mundo sempre faz isso. As pessoas têm medo de concordar com o Olavo de Carvalho se preferem chá ou café. Eu conheci o Olavo por causa dos professores universitários que falavam mal dele. Eu não sei se as pessoas têm dimensão disso, porque quando elas falam Olavo não é professor, porque ele não tem formação, porque ele não tem diploma, as pessoas gostam de responder essa pergunta: quem o Olavo não é? Eu estudei em universidade particular, pública, privada, conheci muitos políticos, muitas autoridades, agentes políticos. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse feito na vida de seus alunos o que o Olavo fez. Os caras têm PhD e um currículo Lattes de 25 páginas e não impactam a vida de ninguém. Dão uma aula chata que você não vê a hora que termine. Do que adianta você ter 25 páginas de currículo Lattes se o seu aluno, que estudou com você um semestre, depois de um ano não consegue lembrar seu nome? Ele tinha uma especialidade? Tinha. Ele tinha uma longa trajetória como jornalista e, ao mesmo tempo, ele tinha um livro dois livros, né, na época que eu conheci, que correspondem quase que a teses, né, dissertação, podia ser uma dissertação de mestrado, podia ser uma tese de doutorado, que são o Aristóteles numa Perspectiva e o Jardim das Aflições. Esses dois livros, eles são superiores à tese de doutorado, no sentido que exibem não só domínio daquilo de que fala, ou seja, domínio do objeto, domínio de metodologias muito sofisticadas para estudar os objetos, domínio da linguagem e erudição. É muito curioso você ver que livros que eram conhecidos por pouquíssimas pessoas e termos que eram conhecidos por pouquíssimas pessoas em 1990, depois no início dos anos 2000, mesmo em 2013, se tornou algo tão popular e tão difundido que hoje pessoas que atacam o Olavo, ou mesmo que não conhecem o Olavo, utilizam a linguagem que ele colocou em circulação. Para quebrar a hegemonia cultural da esquerda no Brasil, evidentemente ele criou uma nova cultura, ele criou uma nova forma de pensar, de olhar para o mundo, e isso hoje está presente, eu diria, na vida cultural de todo o país, não só daqueles que conscientemente compreendem o impacto e a influência dele, como é o caso de muitos alunos e de muitos detratores, mas também daqueles que sequer se dão conta da grandeza e da importância que o Olavo tem na vida cultural e política do país. Quando você vê Olavo de Carvalho, você ama ou você odeia, mas você é impactado por ele. Você é impactado de alguma forma por quem ele é, por causa da grandeza, de como ele consegue transformar vidas com o que ele ensina. E há uma máxima que diz, né, verdade conhecida é verdade vivida. Isso o Olavo faz e isso o Olavo passa para os seus alunos. Chamei o professor.
E eu todo feliz para contar para ele, eu sou um dos seus, eu faço filosofia, juro. Foi com toda a boa vontade, eu disse, eu também estudo filosofia. Eu faço filosofia, vou me tornar bacharel daqui a uns meses. E ele gentilmente deu uma risada e disse que bom. As pessoas pensam que diante disso ele ia falar, você é um porcaria, ia dizer todas aquelas palavras horrorosas. Gente, ele sorriu enormemente para mim. Sorriso aberto, dizendo que bom, entusiasmado. E eu disse, eu posso te escrever? Tenho algumas perguntas. E ele pegou um cartão, claro, mantendo o sorriso aberto. Eu era, enfim, um estudante de filosofia perdido, não tinha nem entendido direito o que tinha sido aquele fenômeno. E ainda saí dali com um exemplo de gentileza, porque eu torrava a paciência de vários desses professores. O nome Olavo tem razão não é a chancela de impecabilidade. Pelo contrário, é o professor Olavo tendo razão ao falar que nós precisamos conviver com os erros e acertos, com a noite e com o dia, com a alegria e com a tristeza. Essa abnegação dele de querer transmitir as coisas como ele as observa e sempre colocando como régua que aquilo que ele está observando precisa ser o que é verdadeiro, ele não tem nenhum receio de ser ridicularizado, de não receber medalhas de honra ao mérito, de não receber um carguinho, de não avançar na política de um grupo. E quando você olha para a vida dos filósofos, quando você olha para a vida de grandes escritores, sobretudo na vida dos santos, o que mais você percebe foi o abandono total da estima pública. Essa abnegação do professor de não querer receber a estima pública faz com que ele tenha razão. É porque é tão gritante isso para as pessoas, né? Você parar a pensar e perguntar quantas pessoas eu conheço que não estão querendo receber as glórias e as honras de um grupo específico. Ali no Orkut escreveram mais de 100 mil páginas contra mim. Tudo coisa absurda, tudo coisa infantil, esse invencionice. Então não dá para você responder seriamente essas coisas, né? Não dá nem para ficar brabo. A gente fica desarvorado. Fala, veja o ponto de decadência que o Brasil chegou. Ao ponto que você tem milhões de moleques, tipo esse Fetofoca, tá entendendo? Que dão palpite sobre tudo, coisas que eles não sabem, ignoram completamente, né? Então é claro que a coisa incomoda, enche o saco, mas não é o ponto de ofender realmente. Esse pessoal não tem força para me ofender, tem força para encher o saco. É que nem criança que fica torrando o seu saco, tá entendendo? Não, os caras já me acusaram assim de agente do Mossad, agente islâmico, fascista, comunista, agente da CIA, né? Agente da KGB. Então você vê, é tudo invencionice. Eu não posso ser todas essas coisas ao mesmo tempo, né? E uma certa vez no Orkut, em 2004, estavam atacando ele sem parar. Eu já estava conseguindo meu segundo diploma de filosofia. E na época estava na moda dizer autodeclarado filósofo, filósofo sem diploma. E em várias brigas eu fazia questão, eu já tinha um texto preparado, só colava. Eu terminava as brigas dizendo, eu tenho 2 diplomas de filosofia, aprendi com professores da USP, PUC, Mosteiro São Bento e tal. E o meu melhor professor foi o Olavo de Carvalho. E eu escrevia isso, aqui, ali, no Orkut, um velho Orkut. Nisso a Leila de Carvalho, sua filha, viu e me chamou. Que maravilha isso que você faz, que legal. A gente dá muita risada quando você dá essa resposta. O detrator mais comum, né, o padrão médio, né, o afegão médio, né, é normalmente uma pessoa que nunca viu alguém realmente fazer algo porque realmente acredita naquilo e acredita naquilo a ponto de se preocupar não com uma vitória nessa vida, mas com uma vitória póstuma, né? Então é óbvio, né? No seu mar de mediocridade, quando alguma coisa se destaca, a primeira reação é só mais um medíocre se destacando, né, por alguma sacanagem. Então eu acho que esse fechamento imaginativo que a população brasileira tem acaba nos fechando do ponto de vista intelectual, nos fechando do ponto de vista moral, nos fechando do ponto de vista espiritual, que é, na verdade, no final das contas, né, quanto mais fechado o cara é, mais idiota. Então, o detrator típico é o típico idiota, na minha opinião. O prisma do cancelamento do Olavo
é o primo do cancelamento da inteligência nacional, né? O Olavo talvez seja o primeiro intelectual holístico. Era um filósofo, era um sociólogo, era um cientista político, qualquer área que o Olavo, que você quiser colocar dentro das atividades intelectuais, o Olavo está lá. Nos 4 discursos aristotélicos que ele conseguiu destrinchar tudo bem, ele foi bem em todos, ele foi maravilhosamente bem, sublime em todos. Então, quando você expõe a sua inteligência, o seu brilhantismo, e pior, quando você, para expor seu brilhantismo, você é obrigado a expor a miséria cultural, intelectual e decadência intelectual de um país e a limitação intelectual de um país ao terreno da ideologia, né? Ideologia marxista, progressista, esquerdista. Você aprisiona a realidade e tenta moldar a realidade em cima daquele seu ideal, em cima daquela sua ideologia, né? É isso que fazia durante séculos a inteligência, a pseudo-inteligência nacional, e o Olavo descortinou isso de uma maneira arrasadora. Cara, era uma nação órfã, até que de repente apareceu não um pai, mas um vovô que contava as histórias certas. Ele viu o potencial do brasileiro, que é um puta sujo de merda. Essa história de moleque com a bunda cagada é o Brasil. O imperador, lá na época da monarquia, pegou o moleque cagado e falou: não quero mais, toma pra vocês. O exército pegou até 64, você falou: cara, não quero essa merda, muito problema, muita dor de cabeça, toma essa porra. Ninguém quer. O Olavo pegou e falou: não, eu vou cuidar, eu vou fazer esse time crescer, ficar forte, a gente vai ser foda. E a gente vai ser foda, a gente vai ver. Nova Roma, nova Roma. Uma das grandes coisas que eu aprendi com o Olavo, e que acho que é fundamental para entender o mundo hoje, é que o comunismo continua sendo um projeto destrutivo e horrível, como sempre foi, continua existindo com novas manifestações. Acho que isso é talvez o fundamental, né? Que o comunismo não é aquele comunismo soviético, que o projeto é propriedade coletiva dos meios de produção, e se não é isso, não é comunismo, né? Não, que é algo que se metamorfoseia e que está aí, que para mim, né, realmente é a essência do globalismo, é o projeto comunista, marxista. Mas isso justamente era uma verdade que acho que parecia uma verdade demais. Tantas pessoas eram bombardeado pelo contrário daquilo, né? Uma coisa é ser cancelado por uma turba, por um secto de imbecis em redes sociais. É normal, as pessoas são medíocres, as pessoas são turvas, as pessoas são teleguiadas. Outra coisa é você perceber que, por exemplo, a mídia nacional, os intelectuais nacionais, as universidades, ajudam a te cancelar. Porque aí não é uma questão de burrice. Eu não sei se seja uma burrice da ignorância do bem, do princípio agostiniano. Aí é má fé. Você percebe que aí existe uma hegemonia que é maligna, ditatorial, de um pseudo-progressismo que quer fazer uma asepsia em todas as cabeças do Brasil, quiçá do mundo, para que todo mundo pense de maneira igual diante de uma utopia perversa, de um paraíso comunista, globalista, como você queira dizer, que nunca chega, domina o judiciário, domina a mídia, domina a cena intelectual do país, e isso tudo o Olavo previu. Então, primeiro entender isso, né? Entender que quando a gente, né, pega um discurso que vem pronto, né? Negacionista, né? Tema da pandemia, a gente está reforçando uma tendência do controle. A gente está, quando você vê na televisão, né, um determinado chavão e repete esse chavão, você está, ao mesmo tempo, cortando um pedacinho da sua liberdade, da sua humanidade. Mas hoje acho que essa é a grande polarização no mundo, né? Não é entre países e não é nem entre correntes políticas no sentido tradicional. É entre controle do discurso e liberdade do discurso. O cenário hoje, atual, é extremamente sombrio, porque a gente está vendo a criminalização das relações sociais. E o grupo dos alunos do professor Olavo, né, as pessoas que foram formadas pelo professor Olavo, são pessoas que estão sendo, abre aspas, criminalizadas por serem alunas do professor Olavo. Isso é algo absurdo em uma democracia, que creio que já não estamos mais nela nesse momento. Você vai ter grupos de WhatsApp criminalizados como organizações criminosas, porque você tem um grupo de amigos que pensam como você. Então nós estamos na era
dos pensamentos proibidos e permitidos. Você vai ser marginalizado, você vai ser cobrado, vai ter a sua vida devassada por conta disso. O que só nas piores ditaduras isso existe. Isso é desesperador, mas é a verdade. E a gente, né, como bom aluno do Olavo, a gente tem que reconhecer as verdades. Talvez a gente tenha nascido numa época histórica que vai impor muito sofrimento pra gente. Por isso que a força da personalidade ela tem que ser treinada nessa nossa geração. Porque a gente vai ser uma espécie de resistência, talvez a gente não receba os frutos disso, o resultado disso, mas a gente vai ter que plantar. Porque a gente não vai poder entregar assim de bandeja, né, a destruição do mundo. Ou você foge, você se esconde, o que eu não acho que seja uma atitude muito segura do ponto de vista transcendente. Você vai se garantir aqui, que você vai ter uma vida confortável, mas talvez no futuro, né, voltando para a escala transcendente, talvez você tenha contas a prestar e essa conta pode sair muito alta. Então talvez saia mais barato a gente pagar o preço aqui mesmo e lutar pela nossa liberdade até o final. Eu tinha aqui 18 anos, 18, 19 anos, uma coisa assim. Mas eu não era um militante muito sério, não. Não havia uma direita contra a qual... Não conhecia ninguém de direita, para dizer a verdade. Todo mundo estava metido nisso, né? Então a definição ideológica não fazia muito sentido. Eu simplesmente era um como os outros, né? Ações, a única ação que eu tinha era assim, ajudar a distribuir o jornal A Voz Operária, né? Todo mês ia um cara com 2 pacotes de livros, eu tinha que distribuir aquilo. Tinha um tempo que eu morei na casa do estudante, que estava lotado de comunista. A casa do estudante era do 11 de agosto. Eu não era aluno, mas como eu estava ajudando a fazer os jornais dos comunistas, eles me deram um apartamento lá para eu morar. Eu morei lá um tempão. Meus vizinhos eram o Rui Falcão, né? E outro que não era aluno de lá, mas que também estava sempre lá, que era o Zé Dirceu. O Zé Dirceu era aluno da Católica, da PUC. Mas ele tinha um apartamento lá dentro, né? Tinha eu e um outro colega meu, chamado Rocco. E a nossa principal ocupação era ir numa gafieira que se chama Som de Cristal, né, e trazer umas menininhas, né? A gafieira era frequentada por empregadinhas domésticas. E a gente ia lá pegar umas namoradinhas, daí as amigas dela, sabendo que a gente ia para um prédio cheio de homem, tudo queria vir junto, né? Então a gente via que a nossa namoradinha via mais 10 atrás. Chegava lá, a gente distribuía as mulheres para os nossos amigos, né? E elas passavam o fim de semana ali na casa do estudante. Segunda-feira de manhã elas saíam pra rua com um sorriso de felicidade idiota. Quem me cooptou para isso foi um sujeito, jornalista da Última Hora. Eu trabalhava no Notícias Populares, que era no andar de cima e a última hora do andar de baixo. E ele, com as conversas dele, me convenceu a entrar para o partido, que era a única entidade que estava lutando contra a ditadura. Eu achei que devia também. Só que passou algumas semanas, aparece um sujeito do comitê estadual do partido, reuniu a base, quer dizer, os componentes ali que trabalhavam na Folha, né? E disse: olha, companheiro, estamos com um problema. O nosso companheiro Pedro Cavalcante arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que é agente do DOPS. Então nós precisamos isolá-lo enquanto investigamos esta coisa. E encarregou 2 voluntários, entre os quais este que vos fala, de arrumar um lugar para guardar o sujeito. Quer dizer, um cárcere privado, na verdade, né? Claro que ele concordou em ir, né? Mas daí arrumamos um barraco num lugar que você andava até o zoológico de São Paulo, depois andava 10 vezes mais, eu jamais conseguiria encontrar aquilo de novo, né? E deixamos o sujeito lá um tempo, e a gente de vez em quando ia lá levar comida, cigarro para ele. E um dia chego eu para levar comida com ele, tá ele com a mulher lá dentro, né? Eu falei: Pio, o negócio tá mal parado, né?
E o pessoal do partido o expulsou da profissão. Ele era jornalista, acabou. E passam os meses, eu estou no bar em frente à Folha tomando um cafezinho. Chega o Pedro, verdadeiro mendigo, barbudo, todo esfarrapado, bêbado, vem falar comigo. E eu, como bom militante, virei as costas e não falei com ele. Depois que eu comecei a pensar, olha o que eu fiz. Não foram os outros que fizeram, fui eu que fiz. Por causa do partido. Então o partido é isso, Então eu me afastei daquilo por motivos morais, não políticos, Falei, essa gente simplesmente não presta. Eles são piores do que os milicos, eles apenas têm menos poder do que os milicos. Mas se eles estivessem no poder, eles fariam mais violência do que os milicos estão fazendo. Eu fico muito impressionado com isso e perdi o embalo. Oi. Que página nós estamos aí, você lembra? Deixa eu ver aqui, eu acho que é... A gente parou... Nós dissemos ainda que é a comparação de uma vida inteira e um conceito inteiro do universo. Hoje em que capítulo é isso aí? É o capítulo... Filosofia e Ideologia. Tá. Tá aqui. Paramos aqui em 18 de fevereiro de 2020. É isso, nós dissemos ainda. Perfeito. Tá. Vamos embora. Nós dissemos ainda que é a comparação de uma vida inteira e um conceito inteiro do universo o que caracteriza o momento de lucidez. Por exemplo, na minha vida aconteceram muitas coisas que pareciam não ter causa suficiente e que desembocavam em consequências perfeitamente absurdas. Portanto, quando Lavelle diz que todos nós temos momentos de lucidez, ele não quer dizer todos nós indiferentemente. Ele quer dizer todos nós, homens maduros, letrados, vividos e que pensamos, temos isto. Os outros nós não sabemos. Os outros, nós não sabemos. Os outros, nós não sabemos. Não perceberam a enroscada em questão. Permitam-se continuar felizes, como o judeu na véspera de ser levado para a câmara de gás, achando tudo uma maravilha, achando que tinha dinheiro e que este tal de Hitler não mexeria com ele. Então ele está feliz, feliz como um idiota perfeito. Então o judeu acredita no poder do dinheiro, acredita em Deus. Se Deus não o proteger, o dinheiro quebrará o galho e vice-versa. Mas na verdade, o dinheiro não serviu para nada e Deus não se pronunciou. E o sujeito estava feliz, confiando em Deus ou no dinheiro. Vamos parar por aí, já deu, né? Já deu? Por hoje já deu, né? Tá bom. Eu já transcendi a loucura, né? Já passei da loucura. Eu fui maconha e o negócio me deu uma taquicardia fora do comum. Mas eu não tinha os sintomas psíquicos correspondentes. Eu estava numa calma extraordinária. Né? E o coração... Falei, porra, tem que ir no médico. E eu falei, qual é o problema? Doutor, estou com uma taquicardia. Não acreditou, ele achou que eu estava com conversa mal. Daí foi lá, pegou o estetoscópio, encostou. Falou, puta merda, saiu correndo para buscar uma injeção. Né? Daí eu comecei a me tratar com ele e achei que devia me internar um tempo. E voluntariamente me internei lá. Chegou no terceiro dia me deram alta. Né? Só que o Jornal da Tarde pagava a conta do hospital. E eu achei tudo aquele negócio muito interessante. Eu perguntei se não tinha um jeito de eu ficar ali trabalhando paciente atendente. E fiquei. Fiquei por meses lá, né? Até me mandaram embora de qualquer jeito, né? E ali teve cenas extraordinárias, né? Foi uma experiência fora do comum, né? Um deles foi o seguinte, chegou um rapaz de Minas Gerais, chamava Oswaldinho. E o Oswaldinho estava esquizofrênico mesmo, o negócio era grave, né? Um dia, era um domingo, estava todo mundo fora, os médicos, os enfermeiros, todo mundo, estava só eu lá. E o pessoal veio para mim e falou, e o Oswaldinho fugiu. Era um hospital pequeno, era só gente rica tinha ali, né? O único pobre era eu, mas o jornal estava pagando. Então eu reuni todo mundo e falei, vocês prometem que não vão fugir? Eu vou lá atrás do Oswaldinho. Então pode deixar. Daí eu saí,
Chega na esquina, tá o Oswaldinho de pijama tomando um táxi. Eu falei, pá, fui lá, peguei o Oswaldinho, fui trazendo de volta, né? No começo ele foi, mas chegou na esquina e resolveu lutar. E daí começou a resistir, tá, nós dois caímos dentro de uma poça d'água. Tchap, 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 tchap. Daí começou a juntar gente de volta. Daí tem um negão, falou, não se mete que é briga de irmão. Eu falei, briga de irmão é uma conversa. O cara fugiu do hospício. O Oswaldinho disse, não, foi ele que fugiu. Ele disse, tá bom, leva os dois. E daí nos levaram e foi resolvido o problema. Tinha ali um personagem, que era um jornalista, chamado Renato Pompeu. E o Renato Pompeu era um sujeito que ele tinha esquizofrenia da braba, coisa assim, de tomar eletrochoque, tomar, como é que chama, haloperidol, esse remédio pesado, né? Assim, ele não gostava de mim. Ele escreveu um romance onde me botou como bandido do romance. Com outro nome, evidentemente, né? Eu nunca consegui ler o livro inteiro, porque estava muito chato. Mas ele não gostava de mim, ele não gostava de mim, ninguém. E ele que espalhou essa coisa. Não, o Olavo foi internado e fugiu sem alta médica. Coisa do mundo dele, do mundo psíquico dele, fantasia dele, né? Psicologia, psiquiatria era dos meus maiores interesses na vida. Eu estava lendo tudo a esse respeito, né? E inclusive nas reuniões ali dos enfermeiros e tal, o diretor da instituição chamado Dr. Juarez Strachmann, né? Ele reunia todo mundo para discutir os casos, né? E o único sujeito que acertava os diagnósticos era eu. Os enfermeiros jamais acertavam. O Dr. Juarez era um tipo extraordinário, rapaz. Uma vez, chegou lá um sujeito muito violento, né? E eu, como paciente atendente, participei da busca. Pegamos um carro e fomos lá buscar o rapaz para internar, né? E o cara era muito violento, brabíssimo, né? Ele chegou lá, na hora que entregamos, ele pegou uma faca e disse, quem vai entrar? Não, uma faca não, quebrou uma garrafa. Pá. Pô, todo mundo ficou aterrorizado, né? Daqui a pouco chega o doutor Juarez, que era um baixinho, né, com uma ampola de injeção na mão. Se não faça isso, meu filho, senão nós ficamos com medo. Vira a bundinha aí. Virou, o cara dormiu. Maravilhoso, né? Outro episódio lá, esse foi melhor ainda. Tinha muito cara que era internado ali, mas que não estava louco nada. Era assim, tinha cometido algum crime, então se internava ali para ter um atestado de louco. E daí chegou um dia um sujeito chamado Jacó. E o Jacó era chefe de uma rede de narcotraficantes, né? Diz que tinha lá os assassinatos nas costas, uma coisa assim. Todo mundo ficou aterrorizado com o Jacó. O Jacó entrava no pátio e todo mundo se escondia no cantinho, né? Daí eu ali, tava diplomata, ali, falei, tem que dar um jeito nisso, né? Daí fui lá puxar papo com o Jacó, né? Falei, seu Jacó, diz que o senhor veio lá de Iguape, né? Meu pai morava lá. Diz, quem é seu pai? Eu falei, doutor Luiz Gonzalez de Carvalho. Falou, advogado? É, aquele da cachorrinha. Meu pai tinha uma cachorrinha chamada Nina, que onde ele ia, a cachorrinha ia atrás, inclusive no fórum. Ele falou, se a cachorrinha não entrar, eu também não entro. Daí o juiz deixava entrar a cachorrinha. Então, daí ele falou, doutor Luiz, esse homem é um santo, ele me tirou da cadeia. Pronto, daí resolveu o problema do Jacó. Pacificou a situação. Ai, ai. Sabe o que é engraçado? Nessa discussão de terra plana e globo, tal, terra esférica, o Olavo expôs de uma só vez a miséria intelectual de todo mundo, né? Porque, cara, ele não está falando que a Terra é plana. Ele está falando que existem argumentos dos terraplanistas que, cara, você vai ter muita dificuldade de responder. Tem um em particular que eu já desafiei um cara, acho que um cara doutor em física, e que é em dias com nuvens, mas não totalmente nublado, em que você vê lá o caminho dos raios do Sol divergindo, claramente. Aquela base deve ter o quê? Menos de 1 quilômetro,
onde os raios batem no chão, nos prédios. Poucos quilômetros. O ângulo dos raios. Isso remete a uma regra de 3 simplíssima que diria que o Sol está a poucos quilômetros de altura. E não aqueles 150 milhões de quilômetros que parece que está mesmo. Como é que você responde um argumento desse, uma pergunta dessa? É uma pergunta que nada tem a ver com a afirmação sobre o formato da Terra. Ele te pergunta, o Sol pode estar tão longe assim, se este fenômeno é possível? O que é que está por trás disso? Claro, existe a resposta para isso, é uma resposta belíssima, interessante pra caramba, mas eu digo que como professor de física e de fazer essa pergunta para outros professores de física e de engenharia, as pessoas fogem da pergunta. O que é muito evidente assim no trabalho do Olavo, em toda a sua vida de estudo, é a abertura que ele tem para todas as teses. Isso é muito claro. E tem que ser assim, uma vida de estudo sincera, ela tem que ser assim. Você não pode ter preconceitos imediatos com relação a nenhum tipo de conhecimento. E óbvio que ele não é terraplanista, mas diante de alguns experimentos ele se abre para aquilo, para uma análise diferente a respeito de como é estruturada a geografia. É uma coisa muito básica, na verdade, de se pensar e de se perceber. E tem também uma falta de sutileza de linguagem, de compreensão, como é que é a atividade intelectual, né? Porque às vezes o cara tá pegando uma objeção, se interessando no meio de um processo de tentar entender, aí você já pega aquilo, não, o Olavo concluiu que, né? É uma coisa que às vezes é uma coisa ali pontual, que ele se interessou por uma coisa específica, que pode abrir para uma discussão, e aí não, aquilo ali já está definitivo, o Olavo concluiu que a Terra é plana, etc. Ou seja, tem uns saltos aí que muitas vezes é feito por malícia e muitas vezes é feito por burrice mesmo. O que o Olavo pensa? Bom, a única maneira da gente se aproximar da verdade é fazendo o trabalho dialético, que no fim é o método científico. Nós vamos confrontar hipóteses e testar a coisa até a gente depurar e chegar mais ou menos numa aproximação do que pode ser. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a assistir vídeos assim, desde o cara que é um cientista, um cara com treinamento, etc., até o cara mais chapéu de alumínio, assim. Só que daí ele assistia esses vídeos, ia na timeline dele no Facebook e postava, e ele não falava nada. Ou ele falava, olha que interessante. Aí teve um negócio quando ele descobriu da planicidade das águas, né? Então ele daí viu 1000 estudos e justificou 1000 vezes e que me parece bem razoável, que a água não faz curva. Ele falou, olha, eu não sei se a Terra é plana, mas que a água não faz curva, ao que me parece, não faz. E aí todo mundo começou a chamar de terraplanista, nunca mais parou. E como isso no senso comum, né, é tido já como pessoa retardada mental, etc., dizendo associá-lo a isso. Essa talvez seja assim, uma das atrações mais engraçadas, né? E aí ele fazia vídeos assim, homéricos, respondendo, explicando, e ele tinha paciência. Que talvez seja outra qualidade, né? Eu tive alguns debates sobre astrologia. Tive uma vez um com o astrônomo Ronaldo Rogério Freitas Mourão. E ele começou dizendo, não, porque todos os filósofos escolásticos negavam a existência da influência astral. Eu falei, cite um. Ele não citou nenhum. Eu sei que todos aceitavam a existência da influência astral. Eu citei 14. Daí, 14 com o título do texto, etc, etc. Ele saiu dali prometendo nunca mais falar do assunto. E fez muito bem. Então, não venha discutir comigo isso porque você vai se dar mal. Porque é a famosa frase do próprio Newton. Eu estudei o assunto, você não. Então, cala a boca, burro. Olavo é astrólogo. Vamos lá, né? Eu fiz medicina. Tá? No segundo período da faculdade, eu estudei bioquímica. Bioquímica tem uma certa importância porque eu faço na vida. Concorda ou não? Né? Sou médico. Agora, você não pode dizer que eu sou bioquímico porque eu estudei bioquímica. Né? Você não pode dizer que eu sou biofísico porque eu estudei biofísica em um momento. Você não pode dizer que eu sou matemático porque eu estudei matemática na 4ª série. Isso parece uma coisa tão óbvia, né? Eu não sei, é um pouco complicado você ouvir essa crítica, porque geralmente as mesmas pessoas que fazem essas críticas acreditam também em uso de cristais e símbolos esotéricos, né? Então, tem uma galera New Age que critica ele pelo fato de ser astrólogo, então acho que é mais um desses, sei lá, desses espantalhos que fazem dele, né? Enfim, para tentar desmerecer o trabalho dele. Uma coisa que era para ser motivo de, né, admiração, eu falei, olha, rapaz,
Tem um filósofo aqui que estudou um tema absolutamente espinhoso, um tema importante, um tema que foi tratado ao longo de toda a história do conhecimento humano. Tem um sujeito aqui que recentemente estuda isso. Ele fez pela astrologia muito mais que qualquer astrólogo, né? Enquadrando o problema, simplesmente isso. Né? Então, Sr. Olavo, faz um mapinha aí pra nós. Ele foi. Como ele mesmo diz, ele foi astrólogo durante um tempo, estava precisando de grana. E ele foi um astrólogo como não existiu outro no Brasil. A primeira abordagem séria científica sobre o assunto, e isso nunca foi feito, que se saiba no Brasil e nem em grande parte do mundo. Ele era amigo do ele considera um mestre dele, que é o Juan Alfredo César Miller, que morava em São Paulo, mas era argentino de nascimento. Era um grande psicólogo. O Olavo conta N fatos dele tirar pessoas de catatonia. E ele usava tudo, inclusive astrologia. E um dia ele deu o primeiro curso de astrologia se não me engano, na PUC de São Paulo. E aí ele chamou o Olavo para escrever o curso inteiro, dar um formato livro. O Olavo, para fazer isso, ele foi lendo tudo de astrologia. E ele se tornou astrólogo desta forma, de uma forma indireta, e um grande astrólogo. Cada vez que eu fazia uma pergunta para ele, ele me dava 10 livros para ler. Daí eu achei que aquilo seria preciso organizar aquilo. Eu falei, mas esse negócio de astrologia é um campo absolutamente caótico, né? Ele precisa tentar organizar isso aí de algum modo. E a minha tentativa de organizar isso foi culminar 30 ou 40 anos depois no que eu chamei de astrocaracterologia, né? Porque evidentemente eu acompanhei todo o debate astrológico do século XX, eu li tudo que podia sobre isso, né? E achei que quanto mais debatiam, mais confuso ficava. E tentei, então, equacionar a seguinte questão: como se pode dar a esse campo de estudos alguma consistência científica, se é que isso é possível? Então temos que primeiro averiguar a possibilidade, depois tentar fazer isso. E foi isso que eu fiz. In his early years, Olavo de Carvalho was interested in astrology and had, if you will, the courage to practice a discipline, a science, as I believe, which is not well regarded in our civilization. It turns out that our gurus, our so-called wise men, regard astrology as a superstition. I discovered late in my own career that this is very far from being the truth. The fact is that astrology deals with a kind of causation which is unknown to physics, and which suddenly in the last so many decades has come to light, because there are now phenomena associated with quantum physics which cannot be understood in terms of the causality known to physics. So I've been involved with these issues, and I can tell you in all candor, yes, vertical causation exists, and the difference between astrology and physics is simply this: physics knows only horizontal causation, astrology knows only vertical causation. But astrology is every bit as much a science as physics. Essa é outra imbecilidade, assim, que começa a circular na imprensa, né? E aí as pessoas vão repetindo e vira uma verdade, assim. Eu, por exemplo, posso falar, se o Olavo foi um guru de alguém, meu, por exemplo, eu nunca tive nem contato pessoal com o Olavo. Meu contato com o Olavo foi totalmente através dos textos. Então, como é que um guru que não exerce influência pessoal, só existe guru
uma influência pessoal ali na vida da pessoa e digamos que o guru geralmente abarca a totalidade da vida da pessoa, né? Passa a influenciar em tudo e determinar tudo, né? É claro que toda relação docente-discente, ela é marcada por uma figura central, que é o docente, que é o mestre, e todos os discípulos ficam então ali em torno do mestre. Quem olha de fora e enxerga essa relação, né, poderá apontar o dedo e dizer, olha, aqui está se constituindo uma seita. Porque quando alguém fala a verdade, né, quando alguém mostra as coisas como elas de fato são, né, a verdade tem tamanho poder magnético que ela não deixa de causar um espanto, uma fascinação, né, naquele que a ouve. Né? Como Aristóteles diz que a filosofia começa pelo espanto, pelo fascínio. E o engraçado é que a mesma acusação dela não escaparam, né, outros grandes filósofos. O próprio círculo de alunos de Sócrates era visto como uma seita. E Sócrates era visto como um líder de seita perigoso, tanto é que ele passou a ser uma ameaça para a cidade e precisou ser condenado à morte. De fato é muito perigosa, porque a gente humilha todo mundo. Você pega qualquer professor universitário, põe na frente de um aluno meu aluno dá uma surra nele. É uma seita perigosíssima, meu. Quer dizer, é a seita da superioridade intelectual. Não tem quem possa competir com meus alunos, não é comigo. Comigo já não tinha, agora com meus alunos também. Esse pessoal tem um senso de inferioridade inteiramente justificado. E o complexo de inferioridade cria uma raiva, um ódio. Você quer matar o outro cara, porra. Veja, a inveja intelectual é pior do que a inveja material. Nem Mato Grosso. Eu falei, ó, impacto cultural é isso aí, o resto é conversa. Daí ele olhou e falou, this fellow is a little strange. Falei, é mesmo. E ele, numa dessas conversas eu falei, o que o senhor acha de eu ir para a Índia estudar? Ele falou, você pode ir, mas você não precisa, porque aqui você tem o Vedanta inteiro aqui. Aonde? Platão e Aristóteles. Falei, pronto, está resolvido o problema, vou estudar Platão e Aristóteles. É claro que eu não parei de estudar o Vedanta também, né? Mas gradativamente o foco de atenção virou para a filosofia grega. E de filosofia ocidental eu tinha lido vários livros, evidentemente. Mas foi aí que eu entendi que era para ler tudo, era para fazer um curso de Platão e Aristóteles. Eu pertenci durante 1 ano e meio a uma tarika. Sabe o que é a tarika? É uma organização esotérica islâmica. Mas essa organização não era islâmica, ela multiconfessional. Porque o Schwon era evidentemente um homem de gênio, mas ele era grande, mas ele se achava muito maior ainda. Então ele queria ser uma espécie de papa super religioso. Era papa do Islã, do cristianismo, do judaísmo, etc, etc. Essa é a organização que eu pertenci. Para você ter ideia, o Schwon nem permitia que os alunos daquilo frequentassem mesquitas, para você ter ideia. Ver o quão muçulmano era o negócio, né? Mas, evidentemente, a referência principal do Schwon é o Islã, claro. Assim como a do René Guénon, que foi em parte mestre, em parte inimigo dele, também. Guénon was one of a kind, and I think he is a man that we cannot really understand. He was somehow connected with some kind of a spiritual tradition that we know little about, and he had a certain kind of enlightenment, there's no question about it. In other words, he had a certain access to the higher spheres, the invisible worlds. But I would not call him a sage in the sense in which that term, say, is used in India. There are sages, I've been blessed to know them in my young years, and René Guénon definitely is not one of those. Yet he's no ordinary man, and he has access to a higher knowledge that's
irrefutable. I mean, if you follow his life and his writings, he was an initiate of some kind, but I would classify him as very dangerous. Because, for one thing, he did not really understand Christianity. He had his views about it, and they were not correct. What he says about the sacrifice of the Mass, that at first it was an initiation and then it ceased to be, and so on. Fortunately, the great French philosopher Jean Borella has written about this. He's written an entire book on that subject, and with his incredible knowledge and actual personal knowledge of René Guénon, he's resolved that issue. So Guénon had certain incorrect opinions about Christianity, and they have been corrected by Jean Borella, and that's that. Now, for the rest of it, Guénon had all sorts of ideas about some spiritual center and so on and so forth, and all I can say is that there is probably some truth there, but it is a truth one must be careful not to misunderstand. And in any case, my advice to any Christian would be, keep away from René Guénon. He can easily destroy your faith, which is our most precious gift. Eu considero o Schwann um filósofo, não um mestre espiritual. Qualidade espiritual não vi nenhuma nele, agora intelectualmente sim. Mas, e saí dali, saí atirando, pô. Agora, não quis fazer barulho em público, porque ninguém sabia quem era Schwann na época. O que eu vou fazer barulho contra um cara que ninguém conhece no Brasil? Escrevi um artigo numa revista aí, o artigo chamava As Garras da Esfinge, né? Não sobre o Schwann, mas sobre o Guénon. O Guénon foi o grande interventor islâmico no Ocidente, né? Ele veio para destruir a cultura ocidental e, na verdade, foi o inventor da invasão islâmica, foi o pioneiro da invasão islâmica. Ele conquistou uma boa parte da intelectualidade francesa, né? E, através disso aí, chegou a dominar o mundo dos estudos religiosos universitários, está tudo na mão de guénonianos, né? E daí apareceu o Schwann, que criou esta rica na Suíça, e o Guénon disse: esse foi o primeiro e único resultado do meu trabalho. Mas depois eles brigaram, por motivos assim doutrinais, né? Brigaram e se separaram, um não falava mais com o outro. O Schwann tinha também vários discípulos brilhantíssimos que eu conheci, como Seyyed Hossein Nasr, o Titus Burckhardt, né, o Ito Perry, o Rama Kumaraswamy, conheci muitos deles. Veja, eu contactei o Schwann em 86, e quando foi 87, começo de 87, eu já tinha rompido com aquilo, queria saber mais daquele negócio. Mas, aos poucos, os outros caras foram percebendo também que tinha um treco errado no Schwann. Quando chegou os anos 90, 91, muitos se afastaram dele, o Seyyed Hossein Nasr, Wolfgang Schmidt, Rama Kumaraswamy, foram abandonando o homem, né? Houve muita fofoca em torno dele e acusações também injustas, né? Se eu estou com raiva de um sujeito, eu nada digo contra ele. Sobretudo, essa é uma norma. Se eu estou com raiva de um sujeito, eu não uso um palavrão contra ele. Eu falo coisa séria. Se eu estou usando palavrão, é porque eu parti para a gozação. Mas, e assim, de tal maneira que se o sujeito se arrepender ou voltar atrás, nós ficamos amigos, não tem problema nenhum. Mas, como aconteceu com o Rodrigo Cocô. Agora, tem gente que não dá, não volta atrás, ficar orgulhoso, tipo Arruinaldo Azevedo, né? Esse aí não tem conserto. Né? Eu entendo por que ficaram tão bravos comigo, porque não tem, de fato, nenhum deles tem capacidade de se opor a mim e discutir seriamente. Não tem mesmo. Mas, mesmo os mais preparados, né? Tipo Dona Marlena Chauí, né? Uma vez ela me chamou de cafajeste e eu disse que ela ficava brava pulando em cima do palco e gritando: respeite os meus pentelhos brancos. O que ela vai fazer diante disso?
essa acusação que fazem contra o homem, né? Ele é um filósofo autoproclamado, né? Eu pergunto àqueles que exigem diploma do Olavo de Carvalho, né? Onde está o diploma de Sócrates? Onde está o diploma de Aristóteles, de Platão? Existem certos saberes humanos que são tão antigos e memoriais quanto a própria existência humana. Né? São saberes humanos, não são profissões. E que em algum tempo da história as coisas foram se misturando. Olha, realmente, a atividade do filósofo se torna uma atividade acadêmica, que se torna uma atividade universitária, né? Que começa a ser regida por questões contratuais. E que para que algumas pessoas possam celebrar certos contratos docentes com as universidades para as quais elas prestam serviços, começa a ser exigidos certos papéis. Aqui já está clara a diferença entre professor e filósofo. O que o Olavo faz há tantos anos? Ele filosofa e ensina filosofia. Portanto, ele é filósofo e professor de filosofia. Filósofo é quem tem um diploma da USP. Né? Tipo, Marilena Chauí. Né? Como é que tem um ponto comparável do trabalho dessas duas? Por exemplo, pega Marilena Chauí e Olavo de Carvalho. Como é que você compara esses dois caras? O trabalho filosófico deles. Não tem comparação. O cara que fala isso não conhece, é ignorante. Essa detração, ela não é muito uma detração. Ela é uma descrição. Porque eu acho que só um filósofo pode se autodeclarar filósofo. E isso vai muito no seu entendimento do que é filosofia. Mas se você entende a filosofia como a prática filosófica que tem sido seguida no Ocidente por mais de 2000 anos, você só pode se autoproclamar filósofo. Não existe outro tipo de filósofo que não o autoproclamado. E ele é um autoproclamado filósofo. É o filósofo que se proclamou filósofo. E o é, de fato. O Olavo nos ensinou a identificar picaretas. Picaretas e pessoas maliciosas. Isto ele não suportava. Quando ele ensinava, por exemplo, as 12 camadas da personalidade, ele de algum modo tinha também várias camadas que você ia descobrindo quando você o conhecia. Quem não conhece o Olavo, né? Aquela imagem, às vezes, do homem que fala grosso e xinga na internet, dá bronca no presidente, dá bronca em todo mundo, conta piada, segura o sutiã pro Reinaldo Azevedo, né? E manda ele botar o sutiã de bojo, né? Faz os apelidos mais deliciosos do planeta, né? Ele saltava de São Tomás de Aquino para notícias populares, para o xingamento mais pesado que você nunca ouviu na sua vida, para o comentário mais dócil, para o acolhimento mais humano. Começava dizendo, né, invocamos aqui São Padre Pio de Pietrelcina, né, e a Virgem Maria para que nenhuma injustiça cometa nesse programa, e xingava todo mundo, né, aquele filho da puta. Tem uma coisa que me fez, de fato, ler Olavo de Carvalho. Colocar um xingamento num título de livro. Quando eu vi que existia um livro chamado O Imbecil Coletivo, eu fiquei com muita vontade de ler. Se quem está filosofando é uma pessoa e não um livro, de quantas formas diferentes você pode interagir com uma pessoa? E palavrão não é uma delas? Não é uma atitude mundana, é uma atitude humana. Olha, em uma palavra eu vou rejeitar tudo. Aí vai lá e solta um palavrão. Como se, assim, filha da puta não fosse uma descrição da realidade. Como se, assim, vai tomar no cu não fosse, assim, um pedido real para fazer uma ação real, concreta. Isso é bobagem, é típico de quem não conhece a língua portuguesa também, porque existem escritores, exímios escritores no Brasil que utilizam desse recurso, o próprio Bocage, né, enfim. Se você tá ainda com essa inclinação no teu espírito puritano, né, essa coisa de não consegue ouvir uma palavra, que aquilo já te atiça, a pessoa que trava a ouvir um palavrão, ela precisa ouvir um palavrão, aquilo é pedagógico. A pessoa precisa estar desarmada, entenda, essa pessoa ela tem uma perda da capacidade de entender a hierarquia, e o mundo é hierárquico, que torna ela claramente uma pessoa frágil. Algumas coisas são tão baixas, tão rasteiras e tão vulgares e tão infames que só um palavrão para descrever aquilo, né? Menos que um palavrão seria você dar uma dignidade indevida
a determinados personagens, a determinados assuntos. Para você descrever a situação cultural do Brasil hoje, é difícil você não mandar alguém tomar no cu, né? Esse ambiente cultural criado, você prejudica os planos da elite que estavam querendo foder com tudo. E Olavo veio para foder com tudo. Se ele pode ou não ser filósofo falando palavrão, eu acho que só um outro filósofo poderia discorrer sobre isso. E, infelizmente, não temos outro filósofo para dar a opinião dele. Então a gente fica com a opinião do próprio filósofo, que é foda-se. Na infância ia sempre. Depois, na adolescência, eu deixei de ir, porque eu estava morando na casa da minha tia, ela não ia à missa jamais, eu também não ia. Eu só ia assim, quando eu tinha um batizado, um casamento, uma coisa. Mas aquilo realmente não significava nada em termos de orientação de vida, né? Era apenas uma obrigação social. Era, como assim dizer, era um enfeite, era um adorno, né? A igreja foi acabando. Todo lá só tinha esse negócio de teologia de libertação, assim, não é que eu fiquei contra, eu simplesmente achei aquilo uma chatice. Isso que os caras estão fazendo não me permite conversar com Jesus Cristo, eles estão falando de outra coisa. Eu, para conversar com Jesus Cristo, eu também não sei como é que faz, mas um dia eu vou saber. Foi assim, né? Esperando uma melhora da situação, né? Eu sempre fui católico, fui batizado na igreja católica, sempre acreditei naquilo, tudo que falaram eu acreditei. Eu nunca me afastei de Jesus Cristo, nunca, nem um único dia. Muitos anos depois, eu já estava até com ela, nós fomos praticar Tai Chi na academia do judeu, chamado Michel Weber. E ele nos indicou a igreja do padre Miguel Pedroso, que era lá no Brás. Era uma igrejinha menor do que essa sala aqui, mas ela ficava cheia e lotava de gente até o outro lado da rua. O padre era um grande orador sacro, exorcista e milagreiro, né? E daí, ligou o negócio. Falei, é isso aí que eu precisava, né? Só que daí, passam uns anos, a Cúria Metropolitana remove o padre lá para, sei lá, Jardim Cu da Mãe, você tá entendendo? Não dava mais pra gente ir, tá entendendo? E foi assim. Mas daí... nós ficamos sem a igreja materialmente, mas já estávamos na igreja de algum modo, né? Eu não vejo o catolicismo como um conjunto de doutrinas, nem como aquilo que Deus disse não é uma doutrina. O que Deus disse é a realidade material. Se você pegar as primeiras frases da Bíblia, quando Deus diz faça-se a luz, o que aconteceu? Apareceu a luz, né? Então, tudo que Deus diz é realidade material. Este é o ponto fundamental. Não é uma doutrina que você possa comparar com outras doutrinas. Isso não faz sentido, né? O catolicismo, para mim, não é uma doutrina. Ele é a realidade. E eu acho que o próprio Jesus entendeu assim, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele não está falando, eu sou uma ideia, eu sou uma doutrina, eu sou um professor, sou um filósofo, vou te ensinar. Ele não falou nada disso, né? E também, a gente estudando a história dos milagres, né, que é a coisa mais importante na história do catolicismo, você vê que isso aí, o catolicismo, não, ele não é uma doutrina, é uma verdade material, meu Deus do céu. Quando João está na cadeia e manda os amigos perguntar para Jesus, você é o Messias ou temos que esperar outro? Esse é o meu versículo predileto da Bíblia, né? Jesus responde para eles, vão e contem para João o que vocês viram e ouviram. Não é isso? O cego que está enxergando, o paralítico que está andando, o morto que ressuscita, vão lá, contem essas coisas. Não é isso? Eu te sugiro os vídeos de um médico boliviano chamado Dr. Ricardo Castañón, que é sobre milagres eucarísticos. Assiste aquilo. Se você quer assistir isso e não for correndo para a Igreja Católica, tem um parafuso a menos. São verdades materiais que não existem em nenhuma outra religião.
no fundo eu sou materialista, porque Deus também é materialista. Né? Deus faz os milagres dele, assim, de maneira que você veja com os olhos da cara. Quando Deus cura o paralítico tem a doutrina de que ele está andando ou ele está andando realmente. O catolicismo influenciou a minha filosofia no mesmo sentido que o chão que nós estamos andando influenciou. Ele faz parte do chão, você está entendendo? Ele não faz parte das minhas ideias. É isso que eu acho que falta para muito católico. Tem. Eles não entendem isso. Eles acham que o catolicismo é doutrina. Então, bom, a doutrina é um pedacinho do catolicismo. Não é isso? Mas, quando Deus diz, faça-se a luz, né? Foi a doutrina que ele fez? Não. Antes de ele criar qualquer doutrina ou ideia, ele criou o mundo, meu Deus do céu. Então, qual é o primeiro ensinamento de Deus? O mundo que ele criou. Agora, antes tinha outro mundo, que é o mundo dos anjos, do mundo espiritual. Está entendendo? Que ele também criou. Não é? E tinha o mundo dele com Jesus Cristo, que ele não criou, ele gerou, mas não criou. Jesus Cristo existe desde que o Pai existe. Então você tem tudo isso antes. Como é que eu vou comparar isso com a minha pobre filosofia? Isso é assunto da minha filosofia, não é parte dele, parte dela, né? Quer dizer, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele mandou a doutrina de lá de cima ou ele veio em carne e osso, né? Andou por aqui, né? E de vez em quando aparece para um para outro, né? Tem muita gente que, vamos dizer, esteve com Jesus. Quando eu estava no consultório, eu atendi uma pessoa, que era um senhor, 68 anos, tinha sofrido um AVC, tá? Gravíssimo, tinha ido pro CTI e teve morte cerebral. Beleza? A esposa dele ficou ao lado do leito dele durante todo o tempo, que foram mais de 3 meses. O sujeito dado com morte cerebral. Né? Morte cerebral, você já sabe, né? Acabou. Sem chance. O fato é que essa senhora, ela rezava todos os dias para um menino aqui do Rio de Janeiro, que tem fama de santidade. Tá? O Guido Schaeffer. Ok? Determinado dia, misteriosamente, o sujeito que estava em morte cerebral acorda. Falando o seguinte, cadê aquele rapaz que estava comigo no aeroporto e não me deixava embarcar? Que rapaz, fulano? Falando pro paciente. Um menino, assim, assado, né? Meio branco, cabelo preto, com uma roupa toda preta. E a senhora mostra, né, a fotinho do Guido e ele fala, é esse menino mesmo? Ele não me deixava embarcar. Esse sujeito nunca desenvolveu a fé, era um sujeito que não tinha muita esperança, era um sujeito que não tinha religião, né, que fazia o bem ao próximo, né, que estava mais ali na dele mesmo. Esse sujeito morreu, né? Ele teve morte cerebral e ele ressuscitou. Né? Ressuscitou, ele voltou à vida. Né? Isso já está documentado aí. Voltou à vida. E quando ele volta com essa lembrança desse menino e volta misteriosamente pedindo, né, para conversar com o padre, para se confessar, para receber os sacramentos. E esse sujeito, que tinha uma vida, porque tinha sido fundado, ele foi concebido, ele nasceu, então essa é a origem dele. Então a gente pode perceber claramente que na vida desse sujeito há 2 momentos. Há uma fundação natural e uma refundação que o eleva para uma outra dignidade, através da intervenção, da oração de uma esposa fiel, que está ali, né, ao lado dele. Ao lado dele. Tá? Eu percebo a história do Brasil com uma certa semelhança. Então, existe uma fundação natural do Brasil, existe o pai fundador do Brasil, né? E o Brasil, ele se desenvolve de modo natural, né? Sem uma identidade clara, até os nossos dias. Quando, e a história mostra isso, quando o Brasil já começa a ser invadido pelas fronteiras do internacionalismo, vai perdendo de fato as suas fronteiras, há uma ameaça clara à sua identidade, que ainda estava se desenvolvendo de modo muito natural, né? E aparece um homem comprometido, né, com a verdade,
comprometido em falar mesmo, né, aquilo que ele está vendo. Esse sujeito é o Olavo de Carvalho. O que o Brasil deve para o Olavo de Carvalho? Uma segunda refundação. A vida, assim, pública do Olavo é o auge do gramscismo no Brasil. A coisa estava se fechando. Eu sei porque eu trabalhava com ele. Eu comecei a trabalhar com o Olavo, eu conheci o Olavo em 85. Eu tinha 22 aninhos. Estava fazendo faculdade ainda de jornalismo na PUC. E eu fiquei impressionada. Eu conheci na Astrociência, onde ele foi dar um curso sobre ritos, ritmos e símbolos. Quando eu sentei, assisti aquela aula e comecei a entender, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o que é inteligência e onde a inteligência é capaz de chegar. Ele filosofava na frente da gente e era muito empolgante. Tem uma coisa, o cara pode ser um excelente professor e ser tedioso, mas o Olavo tem um humor, né? O Olavo dizia uma frase para mim maravilhosa: humor é sinal de inteligência. Ele tinha um humor extraordinário. Então, por mais árido que fosse o tema, entendeu? Podia ser Russell, né? Fenomenologia de Russell. Em algum momento a gente ria. Eu e o Olavo, a gente era um. A gente tinha o mesmo objetivo. O objetivo era criar o Instituto de Artes Liberais fisicamente e mudar a educação desse país. Objetivo, assim, muito modesto. Que a gente viu o resultado. E o resultado nos alunos era extraordinário. Então, eu percebi a força do que era o curso Introdução à Vida Intelectual, que é, assim, o antecessor, né, do avô do COF, mas ele acontecia dentro do Instituto de Artes Liberais. O Bruno, quando viu nós dois ali, tipo aquele exército, né, de um homem e uma menina, né, era uma menina na época, ele olhou assim: olha, nós temos que resolver aqui uma questão, porque o que vocês estão propondo é a segunda missa no Brasil. Porque o Bruno era maravilhoso, né? Vocês estão propondo a segunda missa no Brasil, temos que conversar sobre isso. Oi, Mauro. Oi, Mari, diga. Só pra avisar que eu liguei o teste. Ah, tá bom. Eu fiquei sobressaltado aqui. O que aconteceu de errado? Tá bom, tô aqui. Você já tá ao vivo? Ah, tô. Uhum. Carreguei a página aqui. Eu só vou ajeitar a câmera um pouquinho ainda e aí eu já tá tudo certo. Tá jóia, mas tá rolando aqui. Tô conseguindo assistir, só pra você saber. Tá jóia, então. E o áudio também tá ok. Daqui a pouco eu preciso ligar a câmera, tá? Só pro pessoal. O Olavo mudou para os Estados Unidos em 2005 e ele tinha 3 empregos, ele escreveu para 3 jornais. Logo quando ele chegou, ele já começou a ser mandado embora e ficou só no Diário do Comércio. E isso fez com que a vida financeira do Olavo virasse um caos. Além disso,
ele teve uma briga muito séria com o editor que ele tinha, né, das realizações dos seus livros. Então a publicação dos seus livros parou. Aí ele teve a ideia, ele falou assim, e se a gente colocasse o material todo num site e cobrasse um dinheiro para acessar? Eu falei, dá para fazer? Né? Ele falou, então faz. Aí vai chamar Seminário de Filosofia. Liguei para o Luiz Phillips, né, que era um aluno do Olavo há muitos anos, desde os anos 80, que sempre mexeu com informática, computador, e era quem mais ou menos mantinha o site do Olavo. E ele é um padre, né, ortodoxo, né? Hoje eu falo, o único padre hacker que eu conheço é o Luiz Phillips. E aí eu comecei a estudar programação, né? Baixei tutorial na internet, e aí fiz o site. Era uma gambiarra imensa, não tinha YouTube, cara. E a gente tinha que entregar conteúdo em vídeo. Cara, era um rolo. Mas funcionou. Foi um sucesso, a gente achava assim, vai dar umas 100 pessoas, assim. E tipo, na primeira noite, assim, a gente lançou, assim, quando eu fui ver de manhã, já tinha mais de 1.000 inscritos. Aí a liberação do acesso era manual, né? Então eu ficava lá o dia inteiro, assim, liberando. Passaram-se uns 6 meses e alguém sugeriu pro Olavo no True Outspeak, né, que o Olavo fizesse um curso de filosofia. Aí o Olavo falou, eu vou fazer isso. Só que eu quero fazer ao vivo. Quero que tenha aula ao vivo. Eu falei, meu Deus, como que transmite ao vivo pela internet? Porque a gente não tinha recursos para ter uma tecnologia boa, na verdade, né? Então o site ele era todo feito assim, a custo zero, né? Eu programei num sistema que não se pagava nada, a transmissão era feita por um site público, mas a coisa funcionou. E mesmo naquela tosquice que era, no começo, do ponto de vista técnico, foi um sucesso, porque sei lá, havia essa sede, essa demanda reprimida por aulas do Olavo. Porque o Olavo já era um fenômeno na internet, mas não tinha vídeos do Olavo, porque não tinha YouTube. Então, muita gente não sabia nem como que era a cara do Olavo. Só tinha o site dele com textos e o Orkut, onde ele escrevia muito, né, na época. Foi muito engraçado, porque na época era o Orkut ainda, a época do Orkut, e a minha mãe viu que o Silvio tinha publicado algum texto, aí ela escreveu pra ele, parabenizando ele pelo texto, e aí eles começaram a conversar, né? E aí ele acabou indo parar lá em casa. Isso em 2006. Foi a primeira vez que ele foi lá em casa. Eu lembro que eu até acho que eu era amiga dele no Orkut, mas nunca tinha falado com ele. E aí ele foi lá em casa e, assim, ele até hoje é da família, assim, ele é mais um irmão que eu tenho. Até hoje, assim, a minha mãe sempre fala que o Silvio é o filho adotivo dela. O Silvio virou meio que é da família mesmo. E não daria para fazer assim, o COF não seria uma escola, né, como uma faculdade de filosofia. O COF seria, assim, uma ágora onde o filósofo senta e filosofa na frente das pessoas. Com o passar do tempo, o curso online de filosofia se transformou na sua principal ocupação. Veja, o Olavo ele é um professor por natureza. O Olavo nasceu professor. E aí ele pôde então voltar ao magistério, que eu acho que é onde assim, está a vocação do Olavo e onde ele fez o estrago maior, onde ele teve um impacto muito grande. Embora hoje todo mundo lê textos do Olavo, vê o Olavo nas redes sociais, mas é ali onde ele teve esse impacto profundo, né, na consciência das pessoas. Vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É impossível começar esta aula aqui sem comentar alguma coisa do que aconteceu em Brasília, nesse julgamento, que era para ser o julgamento de um ato do STF. O pessoal simplesmente trocou de assunto, porque discutir o STF era muito explosivo demais, era perigoso, ficaram com medo. Então, preferiram bater no mais fraco, evidentemente. Eu não quero discutir o mérito da coisa, mas analisaram como prova de algo que eu estou dizendo há muito tempo. E você se concentrar na política eleitoral sem você ter criado, vamos dizer, as bases culturais e psicológicas de uma política é perfeitamente inútil. Então, eleger um presidente da República foi apenas uma bobagem, sabe, uma frescura, né? É um negócio simbólico.
Eu esperava ter uns 100 alunos, né, no curso. Acabei tendo 7.000. Então foi um sucesso extraordinário. E, na verdade, continua até hoje, porque você vê quanto tempo Aristóteles estudou com Platão? 20 anos. Você precisa de uma vida, toda uma convivência com um professor, né? Na verdade, você só aprende filosofia quando você tem a amostra de um filósofo vivente que está filosofando à sua frente. Mas eu tive a chance de conviver com um filósofo de verdade, que é o padre Stanislau Laduzans. Era um homem que tinha uma formação extraordinária, além de toda a experiência sacerdotal dele, né? Você vê, ele era um amigo de infância do João Paulo II, foi enviado ao Brasil pelo próprio João Paulo II. Né? Era um projeto que o Papa tinha de tornar católicas as universidades católicas. E o padre Laduzans percebeu que isso era impossível. Então o que ele fez? Ele criou um outro departamento da PUC, que era do lado da PUC, era totalmente autônomo, ele mandava ali. E eu tive a chance de conviver com ele durante 3 anos. Conheci o padre Laduzans da seguinte maneira. Eu tinha estudado muito a obra do Mário Ferreira dos Santos e consegui fazer vamos dizer, uma visão geral da obra, estrutura geral da obra. Porque a obra dele é enormemente confusa e extensa. Eu consegui fechar a forma da coisa, né? E fui levar para ele. Daí ele me disse o seguinte: olha, eu aceito isso aqui como trabalho de conclusão do curso, mas você não fez o curso ainda, então por favor faça e no fim você apresenta isso aqui de novo, este mesmo trabalho. De maneira que eu já estava, por assim dizer, diplomado no primeiro dia que eu cheguei lá. Mas fazer o curso, de qualquer modo, foi muito bom. Não propriamente pelo conteúdo informativo que passou, que era muita coisa que eu já sabia, mas por ver o filósofo lutando com as suas próprias ideias, que é a coisa principal e que eu tento mostrar para os meus alunos todas as aulas. Eu mostro as dificuldades com as quais eu estou lidando, eu mostro os problemas, as questões, as perguntas e, evidentemente, tento respondê-las de alguma maneira. Nem sempre consigo, mas em geral consigo, né? Agora, quando o padre morreu, e aliás a morte dele foi um fenômeno extraordinário, porque ele tinha nascido na Estônia, e quando ele soube que os russos tinham ido embora da Estônia, ele foi lá visitar o país dele, e ele ficou tão feliz com a libertação do país que ele morreu. Ele teve um ataque cardíaco e morreu. O único homem que eu conheço que morreu de felicidade. Entendeu? Daí eu fui no curso, na aula seguinte, e estava lá um sujeito ensinando o Evangelho segundo Nietzsche. Então, o que Nietzsche entende do Evangelho? Porra nenhuma. Eu falei, eu não quero isso aí. E fui embora. Eu entendo a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. É uma unidade meramente potencial. A unidade do conhecimento não existe, ela é impossível de ser atingida, mas nós estamos constantemente nos aproximando dela como numa assíntota, né? Quer dizer, uma curva que vai se aproximando de uma reta, mas nunca chega lá. Então é um esforço de síntese, não de todo o conhecimento existente, mas de todo o conhecimento acessível a uma dada pessoa. Se você foi isso que Platão fez, foi isso que Aristóteles fez, foi isso que Sócrates fez, né? Com os conhecimentos disponíveis na sua época, que não são os mesmos da nossa época. Hoje você tem que levar em conta muita coisa das ciências naturais que não existia na época, muita coisa das próprias ciências sociais que também não existiam, e sobretudo, vamos dizer, da ciência histórica. A ciência histórica, desde o século XIX até hoje, e eu acho que foi a ciência que mais progrediu, né? Tudo isso forma o conjunto de um problema que é o seguinte: qual é a forma de tudo isso, né? Quer dizer, qual é o princípio de unidade por trás de tudo isso? Esse princípio de unidade, como eu te disse, é inalcançável, mas ele é o ideal que nos orienta. E essa unidade do conhecimento, tal como você a alcança, ela molda a unidade da sua consciência. Ou seja, você tem que prestar satisfação pessoal ao conhecimento que você adquiriu. No sentido que dizia o Platão, verdade conhecida é verdade obedecida. Quer dizer, na medida que eu cheguei a conhecer algo, eu tenho que, na minha vida, na minha conduta, eu tenho que levar isso em conta, eu não posso esquecer. Não posso dizer uma coisa hoje e amanhã agir como se eu não soubesse daquilo. Claro, a não ser que haja um esquecimento involuntário, isso pode acontecer, né? Mas você tem que ser responsável pelo que você diz, não só responsável
na vida intelectual e na sua obra escrita, mas responsável na sua vida real. Depois eu estudando ali a obra do Maquiavel, eu vi que ao longo da vida do Maquiavel dizia uma coisa e 3 dias depois dizia o contrário. Ele não se lembrava do que tinha escrito, ele não é responsável pelo que disse. Claro que todos nós temos o direito de errar e de mudar de opinião, mas nós temos que reconhecer que mudamos de opinião. Falar, ontem eu disse isso, estava errado, eu hoje acho que tinha assim. Mas você simplesmente mudar como se não tivesse acontecido nada, essa é coisa de moleque, não é coisa de filósofo. Né? Isso você não vê, por exemplo, um Aristóteles ou um Platão fazer, jamais. Você não vê um Leibniz fazer uma coisa dessa. Você não vê um Schelling fazer uma coisa dessa. A vida de Schelling é muito interessante, porque ele mudou de opinião pelo menos 3 vezes. Ele tem 4 filosofias diferentes. Né? Mas ele dizia, olha, estava errado, vamos começar de novo. Né? Outro que deu exemplo disso, Eric Wegelin, começou uma história das ideias políticas. Quando chegou no 8º volume, ele disse, epa, não existem ideias políticas. Então começou outro negócio completamente diferente, que também deu errado, ele ia começar de novo. É assim, a vida inteira, são vários começos. Né? O cara se corrigindo o tempo todo. Isso o que é? A luta pela unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. É isto que eu quero exemplificar para os meus alunos, para que eles aprendam a fazer a mesma coisa. Quer dizer, você ensina não dando a fórmula, mas exemplificando, mostrando como se faz. Tem um livro que me impressionou muito, que chama-se Platão como Educador, do historiador da filosofia alemão Julius Stenzel. Né? Então, ele mostra que Platão entendia a filosofia eminentemente como educação. Ou seja, a finalidade da filosofia não é criar uma doutrina, é criar filósofos, é criar pessoas capazes de continuar esse trabalho, tá entendendo? Então, eu vejo muito mais onde está a minha obra. Minha obra está mais nos meus alunos do que nos meus escritos. Os escritos são apenas instrumentos auxiliares que eu inventei. O COF é a minha obra. Tá entendendo? Tudo que eu fiz é em função do COF. Quer dizer, o curso é o centro de tudo. Né? Os livros, as apostilas e curso avulso são apenas complementos ou instrumentos. A minha obra são os meus alunos. É isso que eu fiz. Como a obra de Platão, né? Filosofia para Platão é educação. E para mim também, né? Tenho muito orgulho disso aí. Eu fico muito feliz, fico muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade. E eu não posso negar uma certa vaidade. Eu sou um baita professor, pô, cá entre nós. Eu sei ensinar, está funcionando, né? Porque não adianta assim, o professor que diz, eu ensino, mas eles não aprendem nada. Então você não é um professor, você está apenas falando, né? Quer dizer, você tem que transmitir algo que vem, sabe, do fundo, vem da sua alma. Não é um ensinamento, é uma força que vem de você e se impregna nos alunos. Eles adquirem essa força, adquirem essa autoconfiança. Não autoconfiança idiota, mas confiança no poder do espírito, né? A confiança no poder do espírito é a primeira condição da investigação filosófica. E é mesmo. Se você não acredita que você pode saber uma coisa, você não vai tentar saber. O Olavo não quer mudar ninguém. E é exatamente por isso que ele muda. Ele não vai falar para você como ele enxerga as coisas, porque ele quer que você enxergue tal como ele está vendo. Ele simplesmente te fala como ele está vendo isso. E por que ele está vendo isso. E isso causa um encantamento enorme. Essa atração que ele provoca em nós pela verdade e pelo bem é fruto da vida dele. Mas qual vida? Não é a vida intelectual. A vida intelectual do professor é uma ferramenta que ele utiliza. O que faz o professor levar as pessoas para Deus é o sofrimento que ele carrega sozinho, que só ele sabe, todos os dias. Essa experiência que ele tem com Cristo, com nosso Senhor, de conhecer as próprias fraquezas, as próprias misérias, amá-las e saber utilizá-las a serviço do sumo bem e da verdade. Ele se vê como um escravo da verdade. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, agora eu não quero mais falar mais nada, vou cuidar da minha vida, não vou mais me incomodar. Ele está sempre incomodado em querer ajudar. Fora aquilo que eu vou deixar para o dia do juízo final, né? A lista de pessoas que o professor Olavo já ajudou, que ninguém conhece. Né? Poucos conhecem. Não é Platão, não é Aristóteles, não é Tomás de Aquino saindo pela boca do professor Olavo ou alguma percepção dele da realidade que acaba provocando nas pessoas um desejo de querer conhecer a Cristo. É a relação dele com Cristo que faz isso.
Eu só tenho a agradecer a Deus por ele ter entrado na minha vida. Eles terem entrado na minha vida. O Pedro ter entrado na minha vida. A Leila ter entrado na minha vida. A referência de família que eu tenho é eles. O que eu quero para minha família é o que eu tive deles. E o que eu acho que os meus filhos vão ter é isso, porque é a família. Eu sempre repito que o Olavo me salvou. De todas as formas ele me salvou. Não só aqui materialmente, do que é matéria, do que eu estou vendo, mas espiritualmente, que é o que importa. Eu não sei o que seria da minha vida se Olavo não me se ele não tivesse me conduzido ao meu reencontro com Deus. Eu tive a oportunidade também de ver assim, situações no dia a dia em que ele teve de interferir diretamente assim, no grupo de pessoas que o auxiliam, né? Ele disse que, olha, aqui não tem regra nenhuma. É tudo um caos, vai ser um caos. A única regra é o primeiro e o segundo mandamento. Aquele dia foi muito marcante para mim, porque eu pude entender muita coisa do Olavo. Eu vejo que, primeiro, quem é Olavo de Carvalho é alguém que busca desesperadamente a salvação. Isso é um assunto muito sério na vida dele e que ele não negocia por nada nesse mundo. Ir à missa todo domingo, rezar o terço todas as noites antes de dormir. Segundo lugar, é alguém que fez história, que mudou o curso da história do Brasil e talvez nos próximos anos vai mudar em muitos outros países também. Em terceiro lugar, para mim, é alguém que me mostrou o que é o amor verdadeiro, o que é a fé em Jesus e o que é o perdão. Então, eu percebi que eu tinha muitas camadas de auto-engano e muitas noções falsas desses conceitos, do que era realmente essas três coisas. Por mais que a gente aprenda sobre cultura, filosofia, vida intelectual, esses três aprendizados são coisas que para mim não tem preço, não tem valor. Assim, é demais. Tentei definir o Olavo algumas vezes e em um dos textos nos quais eu tentei definir o Olavo, eu usei a expressão rapex legomenon, que é uma expressão utilizada por linguistas para identificar fonemas, grafemas que eles não conseguem encontrar similar em nenhum lugar do mundo, ou seja, que eles ainda não cruzaram, ou seja, aquilo lá pode significar qualquer coisa. Cada pessoa enxergava no Olavo aquilo que ela conseguia enxergar. E é exatamente isso. Se o rapex legomenon aparece numa frase, que talvez as outras palavras estejam decodificadas, aquilo pode significar uma série de coisas. E os detratores do Olavo costumam fazer muito isso. Para uns, ele é um católico tradicionalista que quer trazer de volta a Idade Média. Aí depois você vai pegar aquelas pessoas que falam, não, na verdade o Olavo é contra o catolicismo, é contra o magistério sagrado da igreja. Acabava sendo essa espécie de símbolo no qual colavam todo tipo de rótulo, justamente porque ele era maior do que todas essas pessoas, maior do que o momento cultural que a gente vivia, certamente. É a pessoa que criou, de certa forma, o momento político, cultural que a gente vive hoje, a popularidade que ele alcançou, a influência que ele alcançou. E quando a gente fala de popularidade e influência, evidentemente são duas coisas distintas. De um lado você tem aquele alcance consciente nas pessoas que sabem quem é o Olavo, sabem quais são as ideias dele e que trabalham a partir daquilo ali, reconhecem o trabalho dele. I'm very grateful to him for writing a foreword to my last book. Olavo's foreword was like no foreword that I ever saw before. It was a philosophical essay in its own right. From start to finish, he said things that are profound, fascinating, and that I really had hardly ever heard before. It was all original. It was all deeply philosophical. He's not like the modern philosophers. He doesn't simply repeat things that other people have said. He has his own way of bringing philosophical ideas to expression. He's absolutely unique. One must realize that it is not his own idiosyncrasy. It is solidly based
upon the great philosophical traditions of the past. It is universal. He's familiar with all the great, what some people have called the perennial philosophy. Well, he's a master of that. A Roxane conta a história que quando eles foram se mudar para os Estados Unidos, para Virgínia, né, um lugar que não tem muitas coisas, não é um estado grande nos Estados Unidos, assim, algo cheio de atrações nem nada, né? Olavo, o que a gente vai fazer lá, né? Não tem nada lá. E o Olavo respondeu, mas onde eu estiver, alguma coisa vai acontecer. Era muito comum quando a gente ia sair para jantar e tal, almoçar e tal, ele sempre levava um livro, estava sempre com um livro, sempre lendo, mas nunca de uma forma pedante. Não é como se nós estivéssemos reunidos com ele e ele estivesse lendo e nos ignorando, de maneira nenhuma. Sempre que a conversa estava tendo uma interação, ele estava interagindo junto. Mas no momento que tinha um silêncio, você não detectava o que estava acontecendo, ele estava ali, dando uma recapitulada, lendo alguma coisa. E ele fazia isso sem que a conversa ficasse pedante, sem que ele tivesse uma atitude de separação dos outros. Né? Essa postura que ele carrega de sempre ter esse universo à sua volta, não importa a situação que ele está, foi muito marcante para mim. Acho que isso pincelou assim, vários momentos em que eu estive com ele. Na última vez que eu estive com ele, né, lá nos Estados Unidos, isso foi na véspera dele ser internado. E ele estava muito bem. E a gente conversando ali, batendo papo, e começamos a lembrar do tempo do Throughout Speak, né? E nós começamos a dar gargalhada, né? E aí eu lembrei de uma coisa. Mas sabe, uma coisa que eu nunca te falei? Quando você entrava no ar, tocava lá a marcha, né? Do Elgar, né? E aí você dizia assim que nós rezamos para que nada de errado, nenhum pecado se cometa aqui, em nome de Nossa Senhora e do Padre Pio de Pietrelcina, né? Assim, mas ele falava aquilo muito rápido. E eu, quando comecei a ouvir o Throat Speak, eu nunca tinha ouvido falar em São Pio de Pietrelcina. E ele falava aquilo rápido, então eu dizia assim, mas puta que pariu, quem é este China que ele fala que eu não conheço? Que esse China tem a ver com Nossa Senhora, porra, né? E eu contei pra ele essa noite. Mas assim, ele quase caiu da cadeira, entendeu? Ele não parava de dar risada. E nós três ficamos lá até 2 da manhã, e nos borrando de dar risada, entendeu? Aí, assim, desgraçadamente, no dia seguinte, ele já acordou mal e tivemos que chamar a ambulância, né? E depois, quando ele voltou do hospital, teve uma noite maravilhosa. Ele já estava em casa há alguns dias e lá na casa estava a Roxane, a Leila, a Mariana, né, que é a secretária dele, e eu. Não tinha mais ninguém. E ele já tinha ido deitar e ele pediu para nos chamar, para a gente ir para o quarto deles, né? Bom, e você sabe como é que é? Você entrar no quarto de uma pessoa é você entrar, assim, na parte mais íntima dela. Então, para mim, aquilo já foi uma surpresa, né? E ele estava deitado na cama, né? Um abajur ligado. O quarto estava assim numa penumbra. Ele ainda muito pálido, né? E Roxane estava deitada do lado dele. E nós sentamos ali em torno dele, na cama, né? Mas muito próximo dele, encostados nele mesmo. Ele virou e disse assim, olha, eu chamei vocês aqui porque eu queria dizer para vocês assim que não há nada melhor do que isso. Nada pode substituir isso de nós estarmos juntos aqui. Nada pode ser melhor do que ter isso. Do que ter um amigo, do que ter família. E aí ele ficou segurando a mão da gente, né? E emocionado. E claro, nós também
todos emocionados, né? Eu acho que o Olavo é o que todo grande gênio é, né? No fundo, ele tem a pureza de uma criança, entendeu? Quer dizer, você ter essa oportunidade, né, de ver um homem da estatura dele, estatura moral, intelectual, completamente fragilizado e assim aberto ao amor, né? Então, para mim, isso me marcou profundamente, né? Os dias em que ele voltou do hospital foram dias muito difíceis, porque ele não conseguia sequer conversar direito, ele ficava ali no sofá. Eu fiquei horas ali com ele dormindo no sofá, eu sentado na poltrona, vendo aquele homem que era um monumento, né? Ali completamente entregue, né? Completamente destruído, né? Deitado naquele sofá, dormindo e sem forças, né, para reagir, tomando um monte de medicamentos, né? Mais do que ter sido aluno dele, do que ter sido amigo, poder conviver com o verdadeiro Olavo, né, e ver ele nessa dimensão dramática mesmo, né, da vida dele. Isso também faz com que a gente aprenda muito, sabe? Quer dizer, você se emociona, mas você vê que nós não somos absolutamente nada, quer dizer. E a gente precisa estar preparado para isso, porque a nossa hora vai chegar, entendeu? E quando ela chegar, nós precisamos ter essa dignidade que ele teve, né? De saber que, assim, o amor está acima de tudo e que isso é o que importa. O Olavo de Carvalho é o exemplo perfeito de uma vida com sentido, de uma vida que possui sentido. O sentido nunca se realiza dentro de nós. Você sempre busca o sentido em algo que está além de você. Não pode ser uma mera realização individual e o seu sentido não pode ficar preso em si mesmo. Ele precisa se realizar nos outros. E o Olavo fez do amor à verdade o sentido da sua vida. Por isso que ele causa tanta revolta, porque em pessoas que basearam toda a sua existência na mentira, no fingimento e na enganação, é lógico que o Olavo vai provocar reações agressivas ou até mesmo desesperadas. Olavo foi o homem que realizou o sentido da própria vida. E ao fazer isso, ele revelou a falta de sentido da vida de muita gente. Inclusive da minha. O Jung dizia, no final da vida, ele disse: a minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. O Olavo jamais diria isso. O Olavo diria: a minha vida é a história de uma consciência que se realizou.
Uma consciência que se realizou, se unificou e sempre caminhou ao lado da unidade do conhecimento. Eu me lembro que eu estava fazendo a barba, de repente eu olhei no espelho e percebi, bom, eu já sei quase tudo a meu respeito, portanto eu não sou mais assunto. Agora eu estou livre para pensar em outras coisas, pensar em coisas objetivas. Quer dizer que todos os problemas que atormentaram você sobre a sua identidade, o que você quer realmente da vida, então, tudo isso vai para o passado. Quer dizer, você... inclusive eu tenho um amigo que era um gênio da psicologia clínica, e ele escreveu um manualzinho para os pacientes dele, e ele dá uma série de passos, que o último é o seguinte: então você vai se esquecer, e quando você se esquecer, você estará curado. Né? Eu acho que foi isso o que aconteceu comigo. Eu não era mais problema para mim mesmo, tá entendendo? Então eu falei, bom, vou começar a pensar em coisas do mundo real. Né? E claro que eu não vou parar de pensar em mim mesmo, mas de uma outra maneira. Quer dizer, eu já não sou mais o problema. Eu acho que toda a filosofia moderna padece disso aí. De Descartes em diante, o eu virou tudo, né? Quer dizer, até imagina, quando chega no Kant, ele diz que tudo que nós conhecemos não passa de projeção das nossas formas a priori sobre o mundo externo, né? O mundo só nos dá estímulos caóticos e nós é que ordenamos tudo. E eu acho que nesse dia eu percebi, falei, eu não estou aqui ordenando nada, ao contrário. Quando eu acordo de manhã, eu estou no mesmo lugar que eu estava ontem. E isto me ajuda a botar ordem na minha cabeça. Quer dizer, em vez da minha cabeça ordenar o mundo, é o mundo que está me ordenando. Né? Isso foi decisivo para mim. Então aí parti para, vamos dizer, o realismo extremo. Eu acho que assim, o universo físico, ele estrutura a nossa mente. Né? Tudo que nós sabemos, né, são formas que foram impregnadas em nós desde o nascimento. Talvez se impregnaram no nosso cérebro, mas que com certeza vêm de fora. Eu comecei a recordar fatos da minha infância. Quando eu era pequeno, eu tinha uma coleção de 8 tartarugas. E eu punha as tartarugas para nadar no tanque. E eu tinha miopia num olho e hipermetropia no outro. De maneira que eu via tudo diferente. Via com o olho de um jeito, com o olho do outro jeito, né? Daí surge, evidentemente, a pergunta filosófica: como que o mundo real é mesmo, apesar das minhas ilusões, né? E eu me lembro... Ele me tratou muito normalmente, entendeu? Tem muita gente que acha que ele tem uma técnica, né, de como ser pai, uma técnica muito metódica, assim, mas não é isso. Ele sempre me tratou não só com respeito, mas ele sempre foi uma pessoa muito positiva. Ele não era o tipo de pai que falava não. Ele não gostava de falar não. A única coisa que ele falava não era com drogas. Ele não queria que eu usasse drogas. Tirando isso, ele deixava... Nossa, eu às vezes saía de casa, eu ficava uma semana fora de casa. E meu pai deixava, falava, ele tá lá brincando, não sei o quê. Às vezes minha mãe ligava, você tá vivo ainda? Eu falava, tô aqui com os meus amigos. Então, eles eram muito, muito sossegados. O meu pai sempre deixou a gente muito livre, desde criança, assim. Ele deixava a gente fazer o que a gente queria. Aí era engraçado até, porque quando eu pedia pra minha mãe pra fazer alguma coisa, ela falava, não, então eu vou pedir pro meu pai, que meu pai deixa. A gente tinha ele como uma referência, assim, qualquer coisa que a gente precisasse, a gente ia lá e pedia pra ele.
Ele nunca foi de se intrometer muito. Não ficava me mandando estudar. Ele deixava a gente completamente livre. Tem que ir pra escola. Não, ele sempre deixou a gente bem livre pra gente fazer o que a gente queria. E a gente sempre teve muito essa noção de que ele tava lá pra proteger a gente. Assim, qualquer coisa que a gente precisasse era só bater ali no escritório que ele resolvia todos os problemas. A bagunça que eu fazia quando eu era criança era de outro mundo. E ele deixava eu fazer. Ele falou, não, deixa o moleque fazer a bagunça. A bagunça não é um mal, né? Não é um pecado. Ele falou, deixa o moleque fazer a bagunça dele, ele tá explorando. Mas isso é inconveniente. Tenho 5 filhos em casa. Tem várias vezes que eu sinto que eu preciso segurar eles um pouco, simplesmente para minha conveniência. E essa é uma coisa que nunca passou pela cabeça do meu pai. É difícil eu conseguir manter isso na minha cabeça o tempo todo. Mas é o que eu tento fazer, porque é o que meu pai fez por mim. Eu acho que o fator que mais se destaca é o permanente bom humor dele. E ao contrário da maior parte dos pais, ele não era um pai chato. É o oposto da imagem estereotípica de pai severo. Ele não era pai amigo, estava lá nas nossas brincadeiras, também não é assim. Era sempre uma presença de alegria sutil. O fato de ele estar saber que ele está no cenário, só deixava as coisas mais gostosas. Você tinha que prestar atenção nele para saber o que ele realmente desaprovava. Não, o que ele não gosta que faça. A maior parte das coisas que as crianças fazem, que os pais reclamam, a gente fazia, meu pai não estava nem aí. Ele ria. Enquanto ele estava fora, a gente ia na biblioteca dele, pegava todos os livros, espalhava no chão da sala, abria, encostava os móveis da sala nos cantos assim, e abria e fazia um labirinto de pilhas de livros para os gatos. E no meio do labirinto a gente colocava um pedaço de presunto, alguma coisa, certo? Às vezes esfregava o presunto no chão, em alguns lugares do labirinto para o gato ir sentindo, e botava 2 ou 3 gatos para ver quem chegava primeiro, ficava apostando qual era o gato que achava o presunto primeiro. E aí meu pai chegava em casa e tava todos os livros ali, e ele viu o labirinto dele, ria, e falava, agora vocês põem os livros lá no escritório de volta, mas não põe na estante. E daí ele ia e punha na ordem de volta, um por um. Às vezes gastava ali 1 hora colocando aquilo em ordem de novo. E não tinha uma sombra de vocês estão me dando um trabalho, vocês são uma chateação. Quer dizer, é uma chateação, evidentemente. Todo mês você tem que reorganizar centenas de livros. É evidentemente uma chateação, mas não tinha nenhuma sombra disso. De maneira que quando ele ficava desagradado com alguma coisa, a gente tendia a acreditar que era uma coisa séria ou importante. Eu não posso ser assim. O pai vai ficar bravo e ele não sei. Não era isso. Você sentia que era algo que era indevido, que era impróprio, que era fundamentalmente errado. Eu gostava muito do meu pai, cara. Eu gostava muito dele. Muito mesmo. Apesar de não ter vivido tanto tempo com ele, eu sempre gostei muito do meu pai. Buscava imitar ele em muitas coisas, no jeito, na forma de fumar, né? Às vezes no jeito de andar, né? Em trejeitos, em coisas assim, a gente imitava ele, né? Eu nunca vi meu pai como professor. Eu nunca vi meu pai como filósofo. Eu nunca vi meu pai como escritor. Não, é meu pai escrevendo. É meu pai dando aula. Todas essas outras coisas, eu via, é meu pai fazendo. Uma ação, não o que ele era. Essa é a minha percepção que eu tinha dele. Eu sempre via ele como meu pai, pai dos meus irmãos. Eu tenho que honrar meu pai. Além de amar meu pai, eu tenho que honrar meu pai. Seja ele sendo professor, seja ele vendo um filme, seja ele rindo, contando piada. Eu achava hilário que às vezes a gente chegava com umas pérolas, né? Eu lembro quando saiu aquele filme Fim dos Dias, né? Com o Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger vai lá com os trabucos pra matar o anticristo. Ele falou, não tem que pôr uma coisa dessa, não sei o quê. Né? E aí ele começou a rir porque a gente botou um apelido. Agora, essa coisa de apelido, isso aí é de família inteira. Né? E a gente botou apelido no Schwarzenegger, o Arnold Schwarzenegger, aí que ele desmontava de dar risada, né? Então sempre foi muito piadista, sempre gostou de dar muita risada, e botar meia podre atrás de circulador de ar no meio de aula. Era meia que eu e o Thales ficamos usando uma semana num tênis, dormindo, de ter jogando água na meia, o pé saía branco, né? Com aquela pele morta, tão horrível.
colocamos as meias estrategicamente atrás dos circuladores de ar. Então, quando ligou o circulador, vinha aquele cheiro de carniça na sala, né? E ele, que merda, que cheiro horrível, não sei o que, todo mundo na sala de aula, devia ter, sei lá, tipo 50 pessoas na sala de aula. E aí ele começa a perceber que no andar de cima tem umas risadinhas, os passinhos, os caras cascando o bico lá em cima. Né? Puta, esses moleques aprontaram alguma. Vem cá vocês aqui tirar essas meias fedorentas daqui, né? De desceu rindo e ele chorando de rir, assim, às vezes tentando conter um pouco a compostura do professor, mas não teve jeito, cara. Ele não aguentou, deu risada. Falei, pô, mas que ideia, quanto tempo vocês ficaram usando essas meias? Aí quando ele viu todo o planejamento da estratégia, ele falou, pô, vocês são gênios do crime. No final da década de 90, ele teve um debate que ele ia participar com aquele intelectual, o tal de Jacob Gorender, eu acho que é o nome dele. E ele falou, vamos lá, filho, pode dar quebra-pau? Eu falei, beleza, vamos lá, é nóis. Na época eu tava mais jovem, cheio de energia, eu falei, vamos lá. Se der porrada, vamos lá. Aí foi eu e o Bu. Esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. Olha o livro do cara que mostrou, é um tijolo gigantesco. Eu tenho que ler isso aqui até amanhã para poder debater com o cara. Então meu pai era assim. E ele catava e ele lia tudo aquilo para ir debater com o cara. Não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo que consegue fazer isso daí. Não existe intelectual brasileiro assim. Intelectual brasileiro é tudo calminho, né? Não vamos respeitar o absurdo do outro, né? E eu acho que não. Eu acho que essa parte nele eu gosto muito. E eu gosto de ter herdado isso. A imagem que eu herdei da infância é o quanto é normal, absolutamente normal para o ser humano assim. Não, você tem uma pergunta na sua cabeça. Você vai e estuda, e reflete, e pensa, e gasta quanto tempo você quiser da sua vida para responder aquela pergunta só porque você quer saber. Isso para mim foi o padrão normal por causa do meu pai. Nas outras casas não era assim. Muitas das qualidades que você imaginava que seu pai tinha na infância, de repente você vê que ele tem mesmo aquelas qualidades. Naturalmente é aquele negócio, o seu convívio doméstico é o seu padrão espontâneo de humanidade. É como você pensa que as pessoas são, os seres humanos são. O que eu percebia, tanto no meu pai quanto na minha mãe, é um tipo de consistência, de densidade humana que eles tinham e que as outras pessoas em torno não tinham, no ambiente social em torno não tinham. A vida na minha casa é melhor, ela é muito melhor porque ela é definida pelas pessoas e não pelas circunstâncias. E essa questão era muito importante para eles. Quer dizer, toda vez que eu ouvia eles conversando, era justamente sobre isso, o que é a vida humana, o que é a existência humana, o que é ser uma boa pessoa, o que é ser uma má pessoa. E que essas são questões e assuntos reais e importantes ali. Certo? E eu nunca vi conversas desse tipo em outras casas, na infância e na adolescência. Eu nunca vi. Ele nunca cobrou nada de mim. Nunca. Eu sempre tive a impressão que o que ele queria de mim é que eu fosse uma pessoa boa. Não só uma pessoa boa, mas uma criança feliz. Eu acho que criança feliz vira uma pessoa boa. Que eu confiasse no meu círculo. Na época era o meu pai, minha mãe, minha família. Eu confiando neles, isso me deu uma confiança que eu não tinha essas inseguranças que os meus amigos tinham. Que até minha mulher tinha numa época, mas todo mundo que eu conhecia tinha algum problema que simplesmente eu não tinha. E eu só posso imaginar que isso veio do meu pai. Eu sempre me achei muito engraçado, porque ele ria de tudo que eu fazia. Ele era uma pessoa muito positiva. Ele não gostava de parar o meu desenvolvimento pessoal. Entendeu? Ele não queria me moldar. Ele queria deixar eu virar a pessoa que Deus quis que eu fosse mesmo. Né? Peraí, a Leila quer falar. Ô, bonequinha. Ei. É a melhor pessoa que eu já conheci. Não é por ser meu pai que eu tô falando, mas ele é demais, assim. A gente sempre falava, a maior qualidade dele é a generosidade e o maior defeito é a generosidade. A gente sempre brincava falando isso.
Ele trata as pessoas, todo mundo, como se fosse família. Quem ele nunca viu na vida vira família, sabe? Ele sempre foi assim. Ele sempre foi um pai amoroso, um pai que ele nunca, assim, eu nunca vi o Olavo oprimir os filhos de nenhum modo, porque ele tem uma personalidade muito forte e ele tem já uma autoridade. Então, o ambiente todo, ele sempre foi vivenciado aqui na nossa família. A gente, mais ou menos, não precisava ter assim, uma regra explícita, mas a gente sempre sabia. Os filhos sempre sabiam que até onde eles podiam ir, mesmo quando eram criancinhas. O não dele, as pessoas até estranhavam. Quando eles estavam fazendo alguma conveniência, ele falava não, mas a obediência era instantânea. Aí as pessoas comentavam, consegue, né? Porque é difícil, às vezes, uma criança obedecer. Às vezes a criança teima, faz birra e tal. Quando ele falava não, o não era inegociável, mas não era muito... O segredo é o seguinte, ele não dizia muitas vezes não, é só para determinadas coisas sérias. Ou porque estava sendo um risco para eles, iam se machucar e tal. Ou o trabalho deles estava atrapalhando o trabalho também. Ele falava, ó, agora não. Então era não tinha choro e tal. Com ele era sim, sim, não, não. Ele me ensinou a não ligar para coisas pequenas. Não levar certas coisas muito a sério. E a me focalizar no que é importante. Se não fosse meu pai, eu acho que ele não ia estar casado hoje. Ele não ia ter 5 filhos. Teve até uma aula que ele deu recentemente, que ele falou que o homem hoje em dia se preocupa muito com segurança. E ele falou que isso não é bom. Você tem que se preocupar com segurança do que a gente está vendo aqui, né? É uma visão muito pequena do que vai vir depois. Então, o nosso foco tem que ser o que vem depois, né? Por causa disso, eu não tenho muito dinheiro. Eu e minha mulher, a gente se vira, mas eu não fico preocupado com o tanto de filho que eu tenho, né? Eu tenho 5 filhos agora, né? Mas eles se viram, né? A gente vai se virar. Isso não é uma coisa que é prioridade para mim, né? Do que vai acontecer aqui. É o que acontece depois que é o importante. Eu acho que o que ele mais quer é descobrir o que Deus quer dele e ele quer fazer isso. É o que ele quer. Ele quer descobrir exatamente o porquê ele está aqui e ele quer fazer isso para Deus. Olha o que ela faz. É só dizer aqui, um pedacinho. Essa parece um traçado. Ela é o maior exemplo de esposa pra mim. Eu lembro que até a sogra do meu irmão falava pra minha cunhada que ela tinha que seguir a minha mãe como exemplo de esposa. Ela podia estar fazendo qualquer coisa, se ele chamasse ela parava tudo pra ir atender ele. Eu até brincava, eu falava que os dois eram chiclete, que eles eram super grudados, né? Eu estava em São Paulo andando no Bexiga. Aquele tempo era um bairro onde tinha umas cantinas muito simpáticas, onde ia lá depois de ir ao cinema, ia jantar, às vezes ficava até altas horas. Não tinha prazo para fechar, já aconteceu de a gente amanhecer conversando ali.
E aí eu saí com um amigo meu da cantina, a gente estava indo embora, e ele fez oi, passou por um conhecido e deu um oi. Esse conhecido era o Olavo. E é uma história muito interessante até, porque tem algumas coincidências. Através do Olavo, obviamente, fiquei conhecendo, sim, zilhões de autores. Alguns eu lia, outros não. Depois eu vim a saber que ele era, assim, um grande admirador do José Geraldo Vieira, que tem um livro chamado A Ladeira da Memória. E naquele dia eu passei pela Ladeira da Memória, caminhando com esse amigo. Foi uma coisa assim que depois se tornou marcante. Alguns amigos vieram falar, não, você precisa contar essa história, porque é uma coincidência interessante, né? Eu tinha uma amiga, tenho até hoje, ela é minha amiga até hoje. A gente se conheceu na faculdade. E a faculdade, naquela época, já era uma usina de produção de idiotas, né? Então, a gente tentava escapar um pouco desse espectro. De repente, ela frequentava muito a minha casa. Eu percebia que ela estava mudando para melhor, mas eu não sabia identificar o que estava acontecendo. A Henriette estava ficando tão interessante, uma pessoa mais bonita, mais luminosa. E eu perguntei para ela, o que está acontecendo com você, né? O que houve, né? Ela chegou e falou assim, porque amanhã eu não posso fazer isso mais aquilo, porque eu vou ter que acordar cedo, porque eu vou na missa. Aí eu falei, você vai a algum casamento, algum batizado? Porque naquele tempo a gente nasceu católico, mas não era mais praticante, né? Perguntei o que aconteceu. Ela, não aconteceu nada. E o papo vai, papo vem. Ela estava estudando com o Olavo. Aí eu falei, eu também quero, né? E aí eu comecei a estudar com o Olavo. Isso foi em 1982. Os alunos, logo no primeiro dia, já sentem uma familiaridade com ele. Ele faz questão de acolher, ele é muito acolhedor, né? E aí eu me senti muito acolhida lá, não só por ele, como pelos outros alunos dele, e até porque a minha melhor amiga era aluna também, então eu me senti em casa quando eu comecei a estudar com ele. Desde que eu vi o Olavo pela primeira vez, a impressão que eu tinha é que eu já o conhecia antes, houve assim uma afinidade muito grande. Então, pensa numa pessoa que, quando você conhece, você tem aquela afinidade. Pô, parece que eu já conhecia essa pessoa. É algo muito familiar, o jeito de falar, o modo de me tratar, irmão, pai, amigo, era assim, tudo misturado. Era algo assim, além da simpatia. Só que a gente não foi assim, eu conheci, já comecei a namorar. Não, entre o nosso casamento e a primeira vez que eu vi o Olavo, aconteceu bastante coisa, mas eu percebia sempre ele tem uma coerência nas atitudes dele. Ele, assim, a hierarquia de princípios e de valores dele é tão espontânea que você até não tem tanta dificuldade de captar. Você percebe que ele tem tudo muito bem consolidado na personalidade dele. Ela é a alegria da minha vida. A gente passa o dia inteiro rindo, eu e ela, né? Nossa vida é muito divertida, sem dúvida. E ela é um docinho de gente, né? Não se pode negar, todo mundo sabe disso aí. Eu amo você, E eu amo você, Olavo. Na minha vida, ela é, assim, é a peça principal, obviamente. Quer dizer, você sabe o que quer dizer amor sem fim? É isso. Né? É amor sem fim, sobretudo pensando no sentido de Santo Tomás de Aquino. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Né? Eu não me conformo que ela viva somente esta vida, eu quero encontrá-la na eternidade.
Sentimos sua perda e passamos um ano inteiro sem a companhia do professor. Mas de um modo estranho, a lembrança frequente de tudo que ele fez e tudo que ele disse, e de cada página que escreveu, isso não passou. Cada acontecimento histórico, cada mudança cultural, cada dificuldade pessoal, sempre nos lembra do trecho de um livro, de um vídeo antigo, de uma aula qualquer. O trabalho intelectual de Olavo representa o verdadeiro estopim de um processo de transformação histórica e cultural que não tem volta. E a oportunidade que eu mencionei lá no início do filme tem muito a ver com tudo isso. Milhares de alunos pelo mundo todo são testemunhas da profunda conversão interior que suas aulas e textos são capazes de proporcionar. A obra de Olavo expulsa das almas de seus alunos uma série de inclinações banais e autorreferentes e permite que aqueles que o escutam se tornem mais fortes, mais inteligentes, que estejam preparados para lidar com o caos que nos rodeia diariamente. Seus verdadeiros alunos estão prontos para encarar qualquer coisa que esteja por vir. Nos próximos segundos, você será apresentado a uma oportunidade única, um pedido claro do próprio professor Olavo. Este não é um convite qualquer, é uma recomendação amorosa de alguém que se importou verdadeiramente durante toda a sua vida. Esse é o legado que ele nos deixou. E aprofundar nos estudos, levar tudo isso adiante, é uma missão que ele delegou a cada um de nós. Segundo o próprio Olavo, aqui começa a sua introdução geral aos estudos superiores, o seu caminho pessoal de ascese espiritual no único curso de filosofia que pode ajudar você a praticar a filosofia de fato, em vez de apenas repetir o que outras pessoas disseram a respeito dela. Para comemorar a estreia do filme Olavo Tem Razão, em parceria com o Seminário de Filosofia, preparamos um pacote especial de acesso estendido aos melhores cursos do professor Olavo de Carvalho, para iniciar uma vida séria de estudos e conquistar o domínio da própria personalidade, em busca da verdade e da orientação para saber como agir em meio ao caos cultural que nos cerca. Em primeiro lugar, você receberá acesso às quase 600 aulas do COF, o curso online de filosofia, que forma um verdadeiro mapa orientado à ampliação do horizonte de consciência de cada aluno. Olavo estruturou um ambiente no qual, durante 13 anos, tratou dos assuntos mais perenes e valiosos da verdadeira filosofia, como numa verdadeira ágora. Afinal, como disse o próprio professor, só se aprende filosofia quando se tem contato com um filósofo vivo, filosofando na sua frente. Além do COF, você também receberá acesso aos 5 mais assistidos cursos do Seminário de Filosofia, para quem quer começar uma vida séria de estudos, mesmo que não tenha nenhum conhecimento prévio ou predisposição natural à vida intelectual. São eles: Princípios e Métodos da Autoeducação. Nessas aulas é possível fundamentar a base de construção de uma vida intelectual verdadeira e bem direcionada. Neste curso, Olavo apresenta uma série de princípios e técnicas necessárias ao desenvolvimento da inteligência e à formação da personalidade de um autodidata. Como tornar-se um leitor inteligente. Aqui você vai encontrar uma série de direcionamentos destinados a tornar a sua habilidade de leitura mais rentável. Olavo te ensinará a tirar proveito não apenas do texto que está em suas mãos, mas também do ato de ler em si, de modo que o seu estudo se torne cada vez mais consciente e menos automático. Introdução ao método filosófico. Todos os grandes filósofos do passado praticaram um determinado conjunto de técnicas e muitos se referiram a elas em suas obras, mas nenhum se ocupou em fazer delas uma exposição abrangente e sistemática. Fornecer um resumo dessa exposição
abrindo para os estudos de filosofia uma porta antiquíssima que a maioria dos professores de filosofia ignora por completo. É o objetivo deste curso. Guerra Cultural, Histórias e Estratégias. Um curso para quem deseja compreender claramente a natureza, as estratégias e o modus operandi da guerra cultural. Uma modalidade de ação histórico-política altamente complexa e perigosa, que nos afeta profundamente nos dias atuais. Educação pelos clássicos. O programa de estudo dos clássicos para você absorver o melhor da grande literatura, se preparar para uma leitura eficaz e adquirir cultura, imaginação e inteligência. Sob a orientação de Silvio Grimaldo, Flávio Morgenstern, Rodrigo Gurgel, Paulo Breguet. Estes cursos são absolutamente indispensáveis se você tem vontade de alcançar uma vida intelectual séria e comprometida. São aulas que tratam de temas urgentes ao nosso contexto de hoje. Como o próprio Olavo nos ensina, relembramos aqui que a mudança do curso histórico do Brasil, que todos queremos ver, não é um movimento externo, político e midiático. Ela é cultural e começa por mim, começa por você. Acontece em mim, acontece em você. Para se tornar aluno do COF hoje, em condições normais, você precisaria investir o valor de R$ 720 por ano. Além disso, cada um dos cursos avulsos custaria R$ 400. As centenas de páginas de apostilas e transcrições não seriam vendidas por menos de R$ 400. Isso significa que para ter acesso a todo o material desse nosso pacote, seria necessário que você investisse o valor de R$ 3.120. Mas, em ocasião da grande estreia de Olavo tem razão. A maior produção original feita sobre a vida de Olavo até hoje, nós, do Seminário de Filosofia, estamos oferecendo mais de 80% de desconto para os novos alunos. Por apenas 12 vezes de R$ 49,90 você terá acesso a todo esse material e poderá se tornar oficialmente um aluno de Olavo de Carvalho. Repetindo, são apenas 12 vezes de R$ 49,90 ou R$ 497 à vista por um ano de acesso. Apenas para efeito de comparação, um único livro do professor Olavo pode chegar a custar mais de R$ 470.